la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Isto é a doutrina liberal. É a doutrina que o mercado e a democracia vão juntos, são inseparáveis. Isto é uma praga. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e estou aqui com ele, Gabriel Divan. Party on, Gabriel Divan! Olha, como diria o velho ditado, meu amigo Felipe, camarão que dorme escreveu não leu, o homem é o lobo do super-homem, é isso? É isso aí, perfeito, né? E hoje vamos falar sobre isso aí, inclusive. E outra coisa, hein? Deus não está morto, hein, pessoal? Cara... São muitos filmes em volta disso aí, mas esse primeiro, ele é especial. Ele é especial. Cara, que coisa incrível, que coisa incrível. Bom, estamos aí com um convidado estreante, mas não vai parecer estreante, né? De tanto que a gente troca ideia aí, e principalmente, né? A galera que acompanha o Vira Casacas aí, certamente tem muito público aí que acompanha as peripécias dele por aí, né? Então vai parecer que o cara já tá em casa e de fato tá, né? Chegou aqui, sentou no sofá, não fez cerimônia, comeu o último pedacinho, né? Ou seja, serviço completo. Pegou o último biscoito, assim, alguém vai querer, não, deixa comigo, tal, isso aqui. É esse mesmo, é assim a gente gosta, né? Assim, exatamente assim. Mas muito bem, né? Agora, só antes de começar, hoje vamos direto aqui para passar o chapéu, Gabriel Divan. Vamos dizer pro pessoal como é que eles podem apoiar o Vira Casacas. Antes da gente ouvir, então, o nosso amigo Jutz. Vamos dizer que você pode curtir o Vira Casacas. Estamos aí no Blue Sky e no Instagram como redes sociais principais. Estamos também no YouTube, estamos em todos os tocadores de podcast, plataformas similares e coisas parecidas, nas boas e nas ruins também, né? E o fato é, tanto nas boas como nas ruins, você pode ir lá comentar, deixar estrelinha, fazer uma pergunta, fazer um elogio, comentar alguma coisa. Olha, pessoal, eu acho que vocês deveriam pensar assim, assado. Críticas são importantes também. Lembre-se de espalhar a palavra do Vira Casacas. Lembre-se de nos dar o toque, pedir salve, fazer o que você quiser, mas sempre colocando em evidência não só o Vira, mas quem faz trabalho legal, quem faz coisa boa, quem acompanha você durante a semana. Muita gente sempre diz que a gente é, né, os amigos, aqueles que estão sentados no banquinho ao lado, né? A presença física aqui real é um mero detalhe, porque nós estamos juntos nesse momento aqui, enquanto você me ouve. Então, quem está junto com você merece ser compartilhado, merece ser curtido, merece ser comentado, merece ganhar a avaliaçãozinha. Então, essa é a primeira modalidade onde você, sem gastar nada ou quase nada de energia, né, movimentação do dedinho, você consegue fazer o Vira Casacas galgar espaços, ganhar aí uma série de possibilidades de ser visto e ouvido por mais gente. Agora, Felipe, a gente tem conta para pagar, a gente tem pessoas que trabalham conosco aqui, ou seja, a gente quer manter o barco navegando, a gente quer manter as velas içadas e por isso, não para enriquecer, né, aquele relógio Patek, né, Philip, que o Abba usa de 40 mil reais, não foi com o dinheiro do Vira Casacas e muito menos, né, essa cobertura aqui na praia de Iracema, Fortaleza, de onde estou falando, né, também não foi comprado com o dinheiro do Vira Casacas. Ao contrário, nós estamos matando cachorro a grito e eu diria, Felipe, que tem terças e quintas aí que tu late no quintal para economizar o cachorro, é isso? Para economizar o cachorro Francisco, né, cara? Para economizar o cachorro Francisco. Ele já é mais silencioso, assim, o cachorro Francisco, né? Ele é pensativo, assim, né? Então, de repente, tu tem que latir um pouco mais aí, quem sabe terça, quinta e sábado, né? Isso. Mas quem quiser ajudar pode ir lá no apoia.se/viracasacas, pode ir na orelo.cc, pode mandar um pix recorrente para viracasacaspodcast@gmail.com. 5 pilinhas, Gabriel Divan, sabe? Aquela que tu nem sente, aquela que não tem problema, aquele lá que, né, não vai gerar um grande impacto nas suas contas, então, e pra gente, né, pouquinho vai ajudar pra caramba o Vira Casacas. Então, dá pra fazer isso aí também. Além de ir lá na nossa loja em umapenca.com/viracasacas, comprar uma canequinha, comprar uma camiseta, mostrar pro mundo que você ouve o Vira Casacas,
também nos ajuda demais. Então, assim, ó, modalidades não faltam, né? Não precisa chegar lá assim, ó, R$150. Não, 5 pilinha todo mês, no final do ano deu R$60. R$60 por ano, né? Nos ajuda um monte. Nossa senhora, é o que eu ia dizer, né? Porque as pessoas, elas pensam assim, ó, já sei, vou apoiar aqui com não sei quantos reais esse mês, R$58, aí no outro mês não consegue apoiar com nada. Não, faz o seguinte, ó, se for R$5 por mês no cartão de crédito na apoia.se/viracasacas ou Aurelo, né, você nem sente, né? Porque é aquela coisa, o cara pegou 3 Uber lá, né? Quando viu os Uber de R$14, formaram um Megazord lá e tá pagando 500 de Uber. Viracasacas não, cara, R$5 é só uma vez no mês. É um único Uber de R$5 que leva você para o conhecimento, para a alegria, né? Para a boa informação, hein? Que tal, hein? Bom, e aí, é claro, o Pix recorrente também, para quem quer ver na hora, assim, não quero esse papo de cartão, eu quero mandar agora um Pix aqui, tudo bem. Quer mandar um pouco mais? Manda, não há problema nisso. Agora, R$5 é o que a gente recomenda. Como disse o Felipe, isso aí vai dar R$60 ao todo, cara. É o quê? Um pouquinho mais do que um mês de Netflix, pelo amor de Deus, né? É que você também não deve pagar, né? Porque existem opções muito melhores, né? Mas isso não vem ao caso. Bom, feito então esses recados, né? Lembrando também que você pode usar o Vira-Casacas no peito, mostrando que você é uma pessoa inteligente, legal e bacana e tudo mais. Eu acho que tá na hora da gente começar a nossa conversa com o nosso convidado ali, porque ficou especialíssimo. Bora lá! Gabriel Divan! Aqui estamos mais uma vez, aqui estou mais um dia, já diria, né? O versículo. Muito bom, muito bem. E hoje nós estamos com um convidado que já fazia muito tempo que deveria ter aparecido por aqui, apesar de que ele é uma pessoa daquelas, né, estilo Carapanã, assim, que muita gente conhece pelo, né, pelo apelido, assim, mas não exatamente pelo nome, Gabriel Divan. Eu tô falando do senhor Renato Levin Borges, conhece? Renato Levin Borges, me fala um pouco mais, eu tô meio perdido aqui, cara. Não, por isso aí tu não vai conhecer, mas se eu falar o Judes conhece. Quem é que não conhece? Estamos aqui com ele, Renato Levin Borges, Need for Speed, também chamado de Judes. Também. Fala, Judes. E aí, pessoal, bom momento. Também sou chamado de Nietzsche, o que é bizarro, às vezes as pessoas me param e me chamam de Nietzsche. Certa feita na Cidade Baixa, vou contar essa aqui porque foi bizarro. Passou um grupo de jovens, né? Eu já não sou um jovem, eu sou um emo idoso, né? E aí eu passei no meio de um grupo de jovens na Cidade Baixa, e aí passam 6, assim, de uns 20 e poucos anos, e o último que tá atrás ali, fumando, possivelmente tava fumando o Gudanzin, né? Que é um patrimônio da Cidade Baixa em Porto Alegre. Ele para e assim, para na minha frente, me aponta e diz: nem fudendo que é o Nietzsche. E eu olhei pra ele, onde? Porque eu não sou o Nietzsche. Mas acontece, assim, é mais difícil decorar Nietzsche que Judes, mas acontece, né? Já vai dar pra mudar a arroba, né? Não é o Nietzsche. Não é o Nietzsche, cara. Aí, com isso, eu preciso falar uma coisa, né? Que aconteceu faz uns 10, mais que 10, 12 anos, sei lá. Na época que eu tava com o cabelo e a barba bem compridos e tal. A minha companheira Fernanda, ela está de prova, tá? Não sou só eu que estou inventando. Tinha um bêbado ali, encostado perto da livraria Traça, ali, embaixo do Ocidente, e o cara me pediu perdão. Me perdoa, senhor, não sei o que. Aí eu perdoei o cara, né? Tal. Sei lá, né, cara? Porra, essa altura do campeonato eu perdoei, louco. Mas enfim. Mas o Nietzsche não disse que tu tava morto, daí ficou confuso isso aí, né? Enfim, isso nós vamos esclarecer várias coisas aqui, nós vamos esclarecer muita coisa aqui. Mas Renato, diga uma coisa pra nós aí, né? Pra eventualmente alguém que não te conhece aí, tu dá muita aula, tu dá palestra, tu aparece aqui e ali em vídeos, em reels, em gravações, tu tá sempre agitando alguma coisa aí, mas tem gente que eventualmente não sabe, né? Pô, quem é esse cara aí? De onde é que ele vem? Pra onde é que ele vai? E tudo mais. Então passa aquela ficha técnica aí que pode ser currículo Lattes, mas também não precisa ser, né? É o que o senhor quiser. Eu vou fazer resumido porque eu concordo com o Deleuze que ele dizia que as pessoas achavam que toda a vida dava um romance e ele achava que não, seriam vários romances horríveis, né? Ninguém é tão interessante a esse ponto, assim. Eu sou professor de filosofia, doutor em educação pela URGS, acabei fazendo coisas na internet contra a minha vontade. Eu quero deixar aqui
o protesto registrado. Aliás, se um dia disserem vamos acabar com as redes sociais, eu fecho minhas redes feliz da vida, porque eu acho que só piorou o mundo depois que essa coisa se popularizou, infelizmente. Pesquiso radicalização de jovens, ataque às escolas, radicalização a partir de ideias e movimentos da extrema-direita. Faço parte da frente antifascista da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, pesquisador convidado do Observatório da Extrema-Direita, e sou professor na rede municipal e trabalho com EJA, Educação de Jovens Adultos. Então, eu estou em vários lugares e como reza a lenda, né, para tu fazer várias coisas é só tu fazer mal tudo que tu consegue dar conta de todos os campos, né? Tem uma banda de punk rock também chamada Emo Morales, tem que falar senão os guris vão ficar bravos comigo que eu vi aqui, não falei, né? E participo, a minha única atuação institucional política é dentro do Grêmio, basicamente. Então é essa loucurada aí. Uma já foi, tu tem direito a mais duas só, menções ao Grêmio. É o seguinte, cara, citou Nietzsche, citou Deleuze, citou Emo e citou Grêmio. Tá? A Bal vai pedir demissão até o final. Vai ficar eu e o Renato apresentando o Vira Casaca. Não, mas bota é uma loucura. O Jung aí, fala do Jung aí. Fala do Jung agora, fala do Jung que eu quero ver. Vocês querem mesmo que eu fale dele? Em uma frase pra mim, né? Eu vou conseguir haters. O Jung, pra mim, é a astrologia da psicanálise. Acabei minha frase sobre isso. Acabou. Pode ficar aí, pode ficar. É claro, é que tava parecendo que ele queria namorar comigo, né? Mas ele tem que dar uma portinha assim que é pra, né? Não, eu ainda vou, até o final do ano eu vou cumprir, né, um projeto que eu tenho quando eu me livrar de outras coisas aí, eu vou me dedicar à leitura daquele volume que saiu agora, que é o Jung comentando o Zaratustra, né. Eu quero bastante ler aquilo, mas vai ficar para uma outra hora, eu preciso me concentrar, né. Mas enfim, não estamos aqui para falar, né? Poderia dizer que a gente vamos falar de coisas boas, futebol, assim, mas eu acho que para ninguém aqui tá muito bom assim a situação, né? Tá tudo meio remediado. A gente veio falar de outras coisas aqui, meu caro Felipe e meu caro Renato, meu caro Judes, que é o seguinte. Eu tinha uma provocação, eu tinha um start aqui para colocar, né? Se o senhor me permitir, meu chefe, que eu já ia colocando, né? Para o nosso convidado engatar a quinta aí e não parar de falar até o fim do programa, pode ser? Mas é claro, cara, já estava combinado, você já estava combinado, vai lá. Não, assim, ó, essa eu queria mandar pro Judes, desde que a gente se encontrou lá, né, na Livraria Brasa, no lançamento de um livro de um querido amigo, até comentei aqui, né, quando a gente gravou um programa recentemente posterior àquilo, né, do Fabrício, que lançou um livro sobre o Nick Land e tal. Inclusive, temos que agendar uma conversa com ele aí qualquer hora, um livro bem interessante. Mas aí, essa eu tô assim, ó, eu tô guardando para mandar para ti, meu velho. Então, o negócio é o seguinte, a gente se acostumou, nos últimos anos, a ver muita coisa que supostamente seria passível de ser enfrentada com aquela história do paradoxo da tolerância, né? Olha, muito se falou do tal paradoxo da tolerância. Me parece que se o cara raciocinar num quadradinho bem simples, que envolve política, direito, democracia, como a gente conhece, não precisaria nem do paradoxo da tolerância, né? Porque a gente cansa de falar que tem gente que simplesmente quer se valer de bastiões de símbolos do estándar democrático, como, por exemplo, liberdade de expressão, para poder ferir aqueles outros que são iguais ou tão essenciais, né, ocupantes desse lugar. O cara quer destruir minorias usando liberdade de expressão. O cara quer dizer que ele tem liberdades, mas ele quer oprimir, matar, né, e aniquilar as liberdades dos outros. É basicamente um pessoal que quer comer no buffet, mas não quer pagar, né? É basicamente isso. O problema, Judes, é o seguinte: como é que fica para alguém que trabalha? Tu trabalha com a questão, né, de observatório que envolve questões de violências, que envolve inclusive radicalização de jovens, o que é um tema que a gente vai tocar aqui, que é muito perigoso também. Mas assim, ficar cobrando essas coerências matemáticas não está adiantando para essa galera. Não adianta eu chegar e dizer pro cara assim, olha, aqui você está sendo incoerente, porque você quer liberdade de expressão para poder praticar racismo, por exemplo. O racismo é uma coisa que fere a dignidade da pessoa humana, que é o pilar, inclusive, de onde se, né, conecta a própria liberdade da expressão. Para essa nova, se é que a gente pode chamar assim, porque não sei se é tão nova assim, extrema-direita, não basta esse touché, né? Não basta dar esse cheque aí no tabuleiro de dizer assim, olha aqui, ó, você foi incoerente. Os caras não estão nem aí e tá numa escalada cada vez maior de nem aí, e é basicamente ficar usando esses símbolos, né? Vide, né? Um certo maluco aí, né, que, né, angariou
um resultado bastante direto, né, das suas ações, e agora, enfim, querem fazer estátua para o homem nos Estados Unidos. A gente já cansou também de dizer que naquele lugar lá de cima, né, as coisas são meio malucas. Mas é basicamente isso, né, o cara que trabalha, que estuda, que lida com a filosofia e com temas afins, ele está numa encruzilhada talvez maior que, olha, o direito chega bem perto, mas eu não sei se chega tanto, porque afinal de contas, né, coerência não é o forte da galera e não adianta basicamente tentar botar essa carta na mesa, ou não? Hoje mesmo eu tava conversando e vendo esse debate em relação a fazer live de esquerdista com extrema-direita, e eu vejo isso muito como uma base, infelizmente, assim, de uma herança iluminista, não infelizmente. Eu gostaria que funcionasse, inclusive, como alguém que vem de uma outra matriz filosófica que não é tão próxima do iluminismo, mas o que eu quero dizer com o iluminismo? A crença de que a razão, ela bem formada, ela constituída a partir de valores lógicos e coerência lógica, ela convenceria qualquer pessoa de que ela estaria errada e de tomar outra posição. Não é o que acontece, né? Pelo menos a minha abordagem, tanto na pesquisa quanto na minha abordagem filosófica, que parte muito mais de Spinoza do que do iluminismo, a política é uma questão de afetos, de mobilizar afetos. E assim, para citar o meu marxista favorito, Gramsci, a questão é cultural, é essa captura e esses usos. Quer dizer, faz sentido se abraçar numa figura como o Bolsonaro, como o Trump, ou mesmo como foi com o Mussolini? Bom, no momento de desespero, né, no momento de crise do capitalismo, desigualdade aprofundada, medo, a construção do medo, a construção do ódio. Aliás, eu estou vendo ultimamente a série Mussolini, Filho do Século, que ele demonstra muito isso. Eu acho que eles são muito felizes e acertam muito nisso, que é a mobilização do afeto. Então não adianta tu mostrar para o sujeito que já está radicalizado, vou dar o exemplo de antivacina, que vacina funciona, que isso não vai tocar nele. Porque ser anti-vacina não necessariamente diz respeito à ciência, diz mais sobre posicionar-se no mundo, diz mais sobre um ressentimento em relação a se sentir a parte do debate intelectual, se sentir um rejeitado, isolado, e tomar essa posição coloca ele como um iluminado, parte de um grupo. Pertencimento é a chave, pelo menos na minha leitura da radicalização dos jovens, falando como professor de periferia. A questão da comunidade, do afeto é muito mais importante do que a gente chegar, e aqui a gente tem que ter o meia-culpa, né? Chegar com esse tom professoral pro trabalhador, o cara tá fudido, tá o dia todo no ônibus, só quer ver o Big Brother, a novela, chegar para ele e dizer assim, meu amigo, tu tem que pegar em arma e fazer a revolução. Francamente, quem é, o cara vai olhar para ti e vai pensar, meu, tu tá na universidade, tu não bateu cartão por 10 anos, assim, tu não é um fudido que nem eu. Quer dizer, esse tom professoral tem, assim, um resquício de iluminismo que nos coloca sempre numa posição de desvantagem, porque, assim, enquanto a gente está tentando desvendar as incoerências ou demonstrar as incoerências, os caras estão mandando vídeo no Zap falando, teu filho na escola tá virando gay, o professor tá lá ensinando ele a ser gay, ele vai virar trans, e se ele virar trans, já viu, né, tu não vai ter neto. Quer dizer, eles vão jogando no afeto, vão jogando na captura, na produção de medo, de raiva, de produzir um inimigo, e a gente tá lá dizendo, olha que incoerente esse fulaninho falando isso, mas faz aquilo. Não importa. Não importa, isso não é de agora nessa leitura, está demonstrado. O William Reich, né, que eu sempre cito, um dos poucos psicanalistas que eu tenho reverência, desculpa, eu gosto de muitos psicanalistas, tenho amigos que são, inclusive, gosto, vão fazer análise quem precisa, mas ele já olha para isso e diz, cara, o fascismo é uma captura libidinal e religiosa, a captura está em outro lugar, que não na racionalidade, porque tu não vai apresentar para uma pessoa e dizer assim, olha só, a tua melanina te torna superior intelectualmente ao outro. Qualquer pessoa com 2 neurônios na cabeça funcionando vai dizer, não, cara, isso é absurdo. Mas se ele começar a dizer, olha só, teu modo de vida está deteriorando, porque aquele cara com a melanina distinta tá roubando teu emprego, cara. É esse cara que tá fazendo tua vida virar uma merda. Então a mobilização é pelo afeto, pela captura, pelo pertencimento, se sentir parte de algo, se sentir especial. E eu acho que a gente erra muito, e digo a gente como esquerda de modo amplo. Eu não gosto muito da palavra progressista, né, que eu acho muito qualquer coisa, assim. Mas essa coisa progressista, do campo progressista, eu acho que a gente peca. Não é jogar a razão fora, a razão é importante, é um instrumento importante. Mas não dá para postar as fichas ali
porque os caras estão pegando pelo afeto, e sempre foi pelo afeto em alguma medida. Vou fechar esse comentário com a própria campanha bem-sucedida do Lula. O Lula ganha a galera na periferia, e eu vi isso, não foi um nem dois casos, de gente que votava no Bolsonaro e automaticamente votou no Lula na última eleição. Onde ele ganha o pessoal? Lembra quando tu fazia churrasquinho? Lembra quando tu ia no supermercado e voltava com comida para casa? Vai voltar a ser assim. A picanha, e eu vou falar como um vegano defensor dos direitos animais, a picanha foi um grande ganho no imaginário. Pegou no afeto. O cara, ele não tá votando no Lula porque ele acha que a macroeconomia tem que ser A ou B. Ele tá votando porque ele quer comer melhor. Porque ele lembra daquele tempo que, assim, tinha curso profissionalizante para o filho, ele conseguia emprego, quer dizer, era um mundo melhor no imaginário. E não só no imaginário, foi efetivamente. O Lula ganha aí. E aí, às vezes, a gente fica batendo cabeça, pô, o Lula é maior que o PT. Eu vou dizer, pelo menos na minha experiência, e pode ser errada, sim, o Lula é maior que o PT, porque ele dialoga com gente que votou no Bolsonaro na eleição anterior e votou nele agora. Porque o Bolsonaro era uma captura dos afetos do medo, da raiva, do ódio, da piora de vida, e o Lula era a promessa de uma vida melhor, de novo. Então, os caras não têm incoerência. A gente fica na internet, mas como que alguém vota no Bolsonaro e vota no Lula? Meu amigo, no mundo concreto, as pessoas votam onde elas acham que vai melhorar a vida delas. E assim, elas não estão nem aí, às vezes não tem a categoria de direita e esquerda. É a captura afetiva, a captura de um imaginário. Maravilha. Felipe Abal, memes de esquerda, assim, eles evidenciam. Meme de esquerda. Um texto, né? Com aquela fontezinha 9, assim, cobrindo uma folha inteira, papel manteiga, estilo Bíblia, te explicando alguma coisa, e pra dizer ao final o seguinte: olha, esses caras são fascistas, hein? Puxa, argumentão. Cara, esse é um papo que a gente tem seguido aqui no Vira Casacas a respeito dessas coisas, né, Judes? Porque efetivamente, assim, quando tu observa... Primeiro, né, eu acho que tem um lance muito forte aqui eu falo de uma teoria da ideologia, assim, em cima disso, exatamente por causa disso que tu falou no início, né, a questão de que tu acha que tu pode chegar para uma pessoa e diz, vou te explicar pelos motivos que você tá errado, né, e é evidente que não é simplesmente você tirar aquele véu, né, e tu dizer assim, a pessoa vai perceber os seus erros e agora ela vai mudar, né, já que existem todas essas outras coisas que permeiam a vivência das pessoas. Mas eu acho interessante o seguinte, quando tu fala, e até dentro dessa tua experiência que a gente não tem aqui, né, de estudar efetivamente como é que se faz uma radicalização, eu vou dizer o seguinte, concordo plenamente na questão de mobilizar afetos, que é uma coisa que eu e o Divan a gente vem tratando mais como uma questão de desejo, né, mas eu acho que a gente fala mais ou menos no mesmo caminho, assim, mas pelo menos me parece que é muito mais fácil a gente ver essa questão de mobilização quando se trata de um afeto negativo, né? O medo, o ódio, né? Essa criação de um inimigo, ela é uma questão que sempre foi muito importante. A minha pergunta para ti, na verdade, é o seguinte, em que ponto que a gente perdeu de conseguir desenhar principalmente essa figura do inimigo, Júlio? Porque hoje em dia tu vê muita gente, por exemplo, dizendo assim, eu não tenho as coisas ou me acontece tal coisa por causa do Estado, né? Por causa do imposto, por causa do governo. Eu vejo muito jovem que tá nesse mundinho, não pisa em mim, assim, dizendo, eu não posso ter meu jogo por causa do imposto, do Haddad, malvadão. E por que eu digo de falar do inimigo, né? Porque, poxa, a gente parece que não tá, né, por um bom tempo, pelo menos, deixou o negócio do capitalismo, do patrão, né? Que é uma coisa que volta hoje, por exemplo, na escala 6x1, que tu vê agora o pessoal dizendo, não, aqui tem uma coisa que é minha inimiga, né? Tem uma coisa que deve ser lutada contra. Porque aquela historinha também do, não, vamos dar as mãos e daí a gente pega e canta Caetano ao redor do MASP, sabe? Sei lá o quê. Porra, cara, sabe? Tem que ter também, eu acho, essa questão do, não, tem inimigo sim, tem coisa que tem que ser derrubada sim, tem que ter gente que tem que levar a pescotapa sim também, né? Até porque, vou fazer uma junção aqui, Jones, porque eu tenho essa teoria que tu pode rebater se tu quiser também, de que a direita por muito tempo virou o punk rock. Tu pegou e tem uma banda de punk ali, tu sabe do que eu tô falando, no sentido de, pô, quando tu é novo, tu quer ser contrário, tu quer ser, né, quer ir no sentido radical, blá, 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 blá.
E quem abraçou todo esse negócio do punk rock, do ser do contrário, do ser do ruim, do engatilhar as pessoas, do falar todo esse negócio, foi a direita. Uhum. Sim, isso ficou muito evidente para mim, principalmente em 2017. Eu trabalhava numa comunidade aqui em Porto Alegre, né, bem distante do centro, mais ou menos 1 hora e pouco do centro de Porto Alegre. A tal ponto que é curioso, né, que dentro de toda a cidade há várias cidades e vários alunos falavam quando iam para o centro que eles iam para Porto Alegre e não para o centro. Tamanha a distância desse bairro, o que não é incomum em outros bairros periféricos. E em 2017 eu via que os alunos eles faziam memes e falavam do Bolsonaro porque eles sabiam que irritava os professores. Ou seja, tomou o lugar da rebeldia ser a direita. Tem um tanto aqui também de uma centro-esquerda que se mantém no poder e que se torna establishment, quer dizer, se torna o que é o poder. Não propõe, eu falo muito isso na leitura do neofascismo que eu faço, o fascismo ele é revolucionário. Ele é uma revolução conservadora, ele é uma captura de impulsos revolucionários. O que a esquerda apresenta de outro mundo possível, para usar o slogan do Fórum Social Mundial que aconteceu aqui em Porto Alegre, começou aqui, que era um slogan maravilhoso, poético, né? Um outro mundo é possível. A esquerda ela não propõe um outro mundo. E o que ela tem proposto atualmente, que é algo que me incomoda muito, e a gente pode falar depois, é uma espécie romantizada de violência redentora, para citar Walter Benjamin. Mas a esquerda ela não apresenta um outro mundo. E a gente tem esse desgaste que para o jovem, principalmente, vai parecer, bom, o engraçado, tirar onda com os adultos, é defender o Bolsonaro, é fazer meme do Bolsonaro. Tem toda uma cultura de internet que incorre nesse momento, principalmente 2016 em diante, que brota lá no 4chan, no 8chan, no Reddit, que a gente sabe que eram espaços de disputa e depois vão ser engolidos, a maior parte deles. O Reddit ainda não assim totalmente, mas 4chan, 8chan, e depois eles fazem outros 1000 chans, vai ser capturado pela extrema-direita, né? Ali tem uma cultura que é a cultura do LOL, né? De tirar onda do troll, né? De fazer rir, de um desengajamento moral, né? Que, não por acaso, era já em 2013 enunciada pelo Andrew Breitbart, que é o cara que cria o Breitbart News, que depois vai ficar sob a tutela do Steve Bannon, essa figura que já é conhecida, na época, né? Tava começando seu projeto mais amplo, né, de batalha cultural. Ele vai dizer desengajamento moral. O negócio é tirar onda, etc. Então entra essa cultura rebelde que eu passei sendo um jovem que foi pro punk rock, né, de não reverenciar, quer dizer, eu até conto de modo irônico, porque eu gosto muito do Olívio Dutra, né, essa figura clássica do PT porto-alegrense, porque eu encontro ele no meu bairro, encontrei no ônibus, e na época que eu era PI, eu era anarquista, né, o anarquista vivendo com os pais, aquela coisa, né? Punk rocker vivendo com os pais. E aí eu falava mal de todos os políticos, mas do Olívio eu não falava mal, não falava bem, mas não falava mal, porque era, né, a postura do adolescente rebelde. Isso muda, né? A extrema-direita vira a rebeldia. Ser um reacionário, ser um misógino é o que faz dar risada, e no meio disso a gente perde a fronteira entre o que é engraçado, o que a gente dá risada, performance e crença. Isso acontece muito, e eu percebi isso entre os alunos adolescentes. O que era tiração de onda virou a postura política deles. É um pouco o que a minha geração passou tirando onda do Armandinho como meme, do Charlie Brown Jr., que daqui a pouco a galera gosta e canta, sabe? Mas os meus amigos não gostavam, tiravam onda, e daqui a pouco todo mundo gosta, assim. É um fenômeno, aquela música sertaneja, Evidências. Teve um tempo que todo mundo odiava sertanejo, daqui a pouco virou meme, cantar Evidências no karaokê, a tal ponto que agora todo mundo gosta de Evidências abertamente. Quer dizer, tem um jogo aí da rebeldia. E isso se tornou também, em parte, eu acho, que pela perda do imaginário de mudança da esquerda, pelo menos a esquerda institucional, e de outro lado, o neofascismo, e aí eu falo, o neofascismo é um grande guarda-chuva, né, como a extrema-direita, propor outro mundo. E propor isso que tu falaste, Abal, que é encontrar um culpado. Encontrar ou uma estrutura que é culpada ou um sujeito. Aqui é uma aproximação que eu acho muito interessante de fazer, da leitura tanto do Freud quanto do Nietzsche, de dizer, bom, o sujeito que se sente impotente, ou ele culpa a si próprio e se martiriza, né? Entra naquela coisa de eu sou culpado, ou ele encontra alguém fora, ou uma estrutura, uma instituição, um ente
né, que lá no começo do fascismo vai ser o judeu, sobretudo, mas hoje em dia a pessoa trans, né, ela opera como essa entidade, vai encontrar fora e vai dizer, bom, a culpa é do Haddad que taxou as blusinhas, a culpa é da pessoa trans, a culpa são dos gays, das mulheres, quer dizer, encontrar um inimigo em alguma medida, em uma estrutura dialética, ou seja, eu constituo o que eu não sou para saber quem eu sou, funciona para eles. E eu acho que nessa medida a gente também tem que saber nominar quem são os nossos inimigos, sem cair em teoria conspiratória, sem criar entidades, né? Porque às vezes tu vai lá, eu vejo meus alunos, eu passo conteúdo de influenciadores, mas daqui a pouco o sujeito tá estruturando assim, pô, esse cara 6x1 é uma merda, a culpa é da burguesia. Pô, olha pro meu aluno, quem é a burguesia para ele, sabe? Quem é essa entidade, a burguesia? Quem é o capitalismo? E não quer dizer que o capitalismo não seja uma estrutura econômica e subjetiva que fode a vida de todo mundo. Para cair numa entificação, torna tão distante, e a direita vai lá e diz, a culpa é daquele cara, daquele grupo. A culpa é daquela instituição, é daquele partido. Pô, isso é material, isso é próximo. É um Paulo Freire invertido. Há uma concretude da coisa que o sujeito olha e diz, realmente, a gente tem que ser capaz de dizer, porra, os caras aqui que patrocinam Fora da Liberdade, esses caras estão devendo para a Previdência, esses caras exploram, esses caras são, em alguma medida, uma das faces de quem nos explora. Tu tem que mostrar quem são, sem transformar em ente, sem transformar num ser metafísico, diabólico, mas mostrar, a estrutura é essa, esses caras lucram, a gente que se ferra. É assim, tem que materializar e não dá para cair no chapéu de alumínio, porque tem esquerda que é chapéu de alumínio, assim, que infelizmente... E aí, a gente não vai ganhar ninguém, assim. Perfeito, Gabriel Divan. Cara, queria aproveitar a tua presença aqui para a gente entrar também nessa discussão, mas focalizando nessa galera, né? Na galera mais jovem, e principalmente na galera mais jovem masculina, que eu acho que tem uma divisão e tem um problema bem sério aqui. E a gente lembra de muita coisa, né? A própria pesquisa, né, já tem um tempo que a Rosana Pierre Machado fazia no Morro da Cruz sobre percepções políticas da garotada, mostrava uma discrepância muito grande entre meninas e meninos, né? Os garotos estavam muito mais nessa onda do LOL e nesse tipo de pendência, enquanto as meninas, né, iam já muito mais para um lado assim de pegar aqui, se conscientizar um pouquinho aqui, né, filtrar no ar alguma coisa que tinha a ver com essas discrepâncias, o papel da mulher na sociedade e tudo mais, mas a rapaziadinha ali era aquela coisa, né, compravam toda e qualquer porcaria. Tem gente que passou a acordar para esse problema depois que entrou no ar uma série, né, na Netflix, né, que abordava diretamente esse tipo de coisa, né? Não estou falando mal, ao contrário, né? A série Adolescence, aquela é muito bacana, né? Mas ela expõe de uma maneira mainstream uma coisa que em muitos lugares está todo mundo vivendo há muito tempo, né? Aquela questão de ser normalizado, principalmente entre os meninos, né? Esse ódio misógino que vai se conectar com um monte de coisas, e me parece, Júdice, aí tu vai nos dizer aqui, me parece que é uma espécie de, digamos assim, parece que a fronteira, o campo de força está mais alargado, porque isso aí, em algum momento, se conectava com a postura, principalmente internética, de alguns adultos, né? A gente comentou alguns episódios atrás aqui, se o cara vai hoje no Facebook, no Twitter, nas redes de tiozão, essas que já são de tiozão ou coisa parecida, né? Cara, é só esse tipo de coisa. É bait para tentar angariar discussão, né, aloprada, né? Então o cara lança qualquer coisa fora da plausibilidade lá, que é para tentar vir alguém xingando, que é para ele engajar numa briga. E aquelas coisas do tipo assim, né, em qualquer assunto que você comente, seja música, entretenimento, futebol, qualquer coisa parecida, é algum argumento que cai num sexismo, que cai num preconceito, que cai numa coisa do tipo, no meu tempo era melhor, hoje em dia é tudo frescura, e o frescura é sempre sexista, é sempre preconceituoso, e isso aí alarga para uma questão que já englobou meninada, adolescente, pré-adolescente, quiçá antes, né? Então a gente tem aqui um problema também, porque não é só uma cultura, como tu estava explicando,
que está baseada em afetos que não são racionais ou não é um ponderar. Nós estamos pegando a formação da rapaziada, nós estamos pegando, né, as crianças lá sendo já construídas a partir desse tipo de coisa. E isso aí que vocês estão falando é muito sério, porque todo mundo vive. É natural, né, principalmente no nosso ambiente cultural, a gente viver aquele momento de rebeldia quase padronizada, né? É o anarquista que mora com os pais, é o rebelde do apartamento, é o cara que é muito, não gosta de nada nem de ninguém e tal, mas aí toma um todinho, né? Aquela coisa tipo, tem um momento em que o cara quer ser do contra, e isso é natural, e às vezes, né, a gente vai para um lado que é incoerente, que é bobinho, todo mundo aprende, né? Todo mundo, né, em algum momento, né, ganha algumas marcas, algumas cicatrizes, rala o joelho um pouco, mas, cara, quando há uma formação desde o início que normaliza e que vai forjando a cabeça do cara para permanecer com essas coisas, né? Eu não quero simplificar nisso, né? Mas, cara, o que tem de adulto que entrou nessa fase aí e nunca mais saiu, e nunca abriu para coerência de jeito nenhum, e está se tornando cada vez mais perigoso, porque isso aí não reflete só em posturinhas bobas no teu blog, isso aí está refletindo em tiro, cara, em facada, em agressões de várias maneiras, está refletindo em pessoas que chegam no ambiente político e é só o que sabem fazer. Tem vários fatores que produzem isso, né? Mas tem alguns elementos que tu tocaste que são fundamentais para a gente entender. Primeiro que a adolescência é um momento crítico, né, da formação de identidade, percepção de si no mundo, é um momento também que a gente se distancia dos nossos referenciais, né, de autoridade, daqueles que a gente toma por verdadeiros ou o nosso padrão de ver o mundo, que são os pais ou pessoas próximas, e essa galera está passando num contexto distinto do nosso, que é, boa parte dessa piazada ficou em casa, socada em casa durante a pandemia, algo que não tem paralelo, a socialização se tornou totalmente mediada por aparelhos conectados à internet, e depois disso permanece em grande medida a socialização a partir dessas relações que são mediadas. E aí tem um elemento que eu gosto muito de trazer para análise, que é essa percepção de que nas teorias dos jogos, o Huizinga, que é uma referência, ele fala do círculo mágico. O círculo mágico é aquilo quando tu tá jogando, de headset, né? Toda namorada e namorado de gamer sabe disso. Uma hora o cara começa a gritar, tá se enlouquecendo, porque tu entra, tu emerge. O cinema nos dá essa experiência, aliás, é algo que eu perdi muito podendo com esses streamings, né? Eu posso pausar, ir no banheiro, pegar uma coisa, a experiência é totalmente distinta, né? Quando tu tá no cinema, tu tem um espaço imersivo, ou seja, tu entra num círculo mágico no qual, segundo a teoria dos jogos, tu é parte daquela realidade, e tu já não distingue em alguma medida o que é tu e o que é a produção fantasiosa do jogo ou do filme. Claro que a gente tem facilidade de desligar ali, né? Às vezes eu desligo o jogo, eu jogo toda noite, né? Curioso que os objetos da minha pesquisa, eu praticamente tenho todas as vivências que eles têm, que os radicalizam, né? Que é jogar online, Discord, os memes, uma cultura meio South Park, limítrofe, assim. Então tem esse círculo mágico, né? Que é a percepção nublada das fronteiras entre o que é o real, concreto, material, e o que é aquilo que tu está imerso num jogo. Eu percebo que essa gurizada que está crescendo, por estar muito tempo nas redes, por ter que socializar pelas redes, por não ter espaços públicos, o direito ao espaço público na cidade ter sido reduzido, ou seja, eu cresci jogando bola no parquinho, perto da minha casa, as tias ficavam tomando chimarrão na calçada, tinha aquele horário que as mães vinham gritar no fim da tarde, entra, piazada, e ninguém queria entrar. Quer dizer, o espaço de convivência, de presença física, eles foram sumindo. E isso vai embaralhando também o que é concreto, o que é jogo de linguagem, o que é violência simbólica, o que é violência física, isso embaralha tudo. Em vários casos que o grupo de pesquisa que eu faço parte, a gente analisa, porque a gente lê manifestos de quem atacou as escolas, a gente vê vídeos que eles gravam, fica muito evidente a confusão do que ali é real e quais as consequências disso, materiais e aquilo que é projeção e captura do ódio, do delírio, da teoria conspiratória. Quer dizer, tu tem muitos vetores num momento muito delicado que é a adolescência, a constituição
da identidade, da autoestima, e isso se dá numa dimensão que a gente não passou. Eu vou citar um caso de uma aluna que eu tive adolescente que eu acho muito simbólico. Ela uma vez, ela tinha uma mãe jovem, né, uma mãe de 30 e poucos anos, e ela tinha 14, 15 anos. Naquela semana, ela trocou a foto dela de perfil do Facebook, que é uma rede de velho já, né, como o Gabriel falou, e a mãe dela mudou a foto e ela também. E aí ela estava meio chateada um dia na aula, eu cheguei perto dela e perguntei, o que aconteceu? Ela disse, minha foto teve 20 likes, 20 curtidas, da minha mãe teve 100, cento e poucas. Eu vou apagar minha foto e postar outra. Quer dizer, a autoestima dela, ela estava sendo constituída, e os jovens constituem assim, e não por mal, né? A gente não pode tratar eles como sendo menos conscientes ou menos espertos, é outra estrutura de estar no real e socializar. O que estava acontecendo ali era a foto que ela postava, o número de likes, reasseguraria para ela qual é o valor ou qual é o nível de autoestima que ela tem. O Lacan usa um conceito que é estimia, para falar algo parecido sem ter a internet, que é a produção da identidade, da autopercepção a partir da resposta do exterior. Só que a resposta do exterior para esses jovens é de gente que eles nunca viram. É de milhares de pessoas que tu não tem a mínima ideia de quem são e que podem ser decisivos na construção da identidade e da posição que eles vão encontrar para serem relevantes nesse mundo onde todo mundo está disputando atenção, curtidas e relevância. O sonho da piazada é ser youtuber. O que é um pouco chocante ainda para mim, mas que faz sentido. Quando eu era piá, todo mundo queria ser jogador de futebol, queria ser astronauta. Eles dizem, Sora, eu quero ser youtuber. Tudo bem, não é um problema, mas assim, esse é o horizonte de sonho, porque eles crescem e socializam aí. Então o sonho é ser isso. Eu crescia jogando bola na rua, eu queria ser jogador de futebol. Quer dizer, tu tem muitos vetores que são distintos e que colocam uma pressão a mais e um horizonte totalmente novo de construção dessa identidade num momento muito crítico. Aí tu pega os meninos, que já é um momento difícil, todo mundo foi adolescente sabe. Dá um beijo quando tu tem 13, 14 anos, claro, tem uns que tem mais sorte ali, né, brilham. Mas a maioria de nós, os betinhas, para dizer a linguagem deles, né, linguagem masculinista, não acreditem, isso é pseudociência, né, mas nós que não somos os lindos, eu tive dificuldade para dizer pra menina que eu gostava dela, eu levei mais de ano. Agora imagina isso em relações que tu não tem a pessoa na tua frente para ver se ela achou bom, se ela achou ruim, tu não tem a materialidade de um corpo, e aí tu vai te frustrando, tu vai te ressentindo porque tu não consegue dar um beijo na boca, tu tem pouco like, e tu entra num fórum e o cara diz, a culpa é das gurias que são interesseiras, elas só querem ficar com o guri bandidinho, o famosinho da sala, e tu pensa, realmente, elas só querem ficar com aquele guri podre, que ele é burro, mas ele é bonito e ele é famosinho, ele se faz de malandro. Tu ressente encontra uma comunidade que vai fazer o que o Felipe estava falando antes, vai encontrar um inimigo. E é muito, paradoxalmente, é muito bom encontrar um inimigo. Ele te alivia o peso. Tu para de pensar que a culpa é tua e tu pensa, pô, a responsabilidade é desse cara, ou são dessas gurias, elas que me causam sofrimento porque elas são essencialmente interesseiras. Então, assim, para ficar em alguns vetores, porque são muitos, essa gurizada está passando por um momento totalmente sem paralelo de constituição, de identidade, de autoestima, de novos modos de se relacionar, que são extremamente dramáticos, né? É muito fácil dar errado, assim, a coisa toda, né? É tanto que muito desse rolo todo masculinista que se vê hoje, ele começa exatamente com aqueles pick-up artists, né? Com o pessoal ensinando o que tu tem que fazer, que volta e meia ainda aparece esses maluquinhos, né? Tipo, não, o que tu tem que fazer é dizer não pra ela, e daí ela vai ficar curiosa, e daí vai... Nossa senhora, que é um troço. Agora, eu que não tenho muito contato com os jovens, assim, a coisa que mais me chama a atenção disso que o Gabriel tava falando aí também é a questão de como tem umas pessoas que vivem tanto nessa bolha, né, nessa câmara de eco, assim, que deve acontecer com vocês também. Tu vai conversar com uma pessoa mais de idade e ela chega pra ti, assim, ela fala um absurdo completo contra você, achando que tu vai concordar com ela, assim, sabe? Um negócio tipo... Tu não acha que todo comunista tem que morrer? E daí tu olha pra pessoa e diz, não, eu acho que não, porque senão tu tá me matando, sabe?
Daí eles ficam assim, tipo, como assim? Né? Existe mesmo no mundo, né? No mundo real existem essas pessoas, né? Não é só no discurso e tal. Mas, Judes, vamos dar aquela volta ali que a gente tinha te prometido. Vamos mudar aqui um pouquinho do negócio. O que tu acha de pegar, então, para esses jovens aí e dar um Nietzsche na mão delas, então? Não, né? O que eu ia querendo puxar a brasa pro teu assado ali para falar um pouquinho de Nietzsche mesmo, eu acho que a gente pode começar exatamente, Judes, pelo negócio de que ele é extremamente mal visto, porque assim, talvez tenha alguém, mas eu não me vem na cabeça alguém que tenha sido tão utilizado, né, pela direita, por fascista, por nazista, né, como é o caso do Nietzsche. Outro dia eu estava dando uma aula no mestrado, doutorado ali de história, e a gente estava falando exatamente de ideologias, e eu gosto muito de usar aquele livro Pensadores-Chave da direita radical, né, que ele vai fazendo assim de vários, e faz um compêndio de vários, é muito bacana, e é difícil de tu achar um deles que não tem ali no meio o negócio do, então, o cara leu Nietzsche, né, e se tu só pega, né, por aquilo ali, tu diz assim, porra, se esse maluco não tivesse existido, nossos problemas tinham terminado, porque o que tem de gente que se inspirou nele pra fazer bosta depois não é mole. Então, como é esse negócio todo da utilização, má utilização? O que tem de verdade, o que tem de falso nisso tudo aí, Judes? O Nietzsche, ele é um pensador que muito disputado, muito instrumentalizado, né? Para dar um exemplo, quando Nietzsche tem um colapso mental, a irmã Elisabeth Forster Nietzsche, que foi casada com Bernard Forster, um nacional-socialista de primeira hora, inclusive vieram para o Paraguai e criaram a cidade de Nueva Germânia, né, tentando fazer uma... Eles tinham uma tara por isso, os alemães, né, de fazer uma colônia ariana aqui, né, o Colônia Dignidad no Chile ali é um exemplo disso também, né, mas não são os únicos casos. Ela altera os textos do Nietzsche porque ela é uma desista em relação ao nacionalsocialismo, vai em 33 da bengala do Nietzsche para o Hitler, né, em Weimar, porque Nietzsche é escolhido como o pensador símbolo do nazismo, principalmente pelo Alfred Rosenberg, que é o filósofo do nazismo, mas o que Nietzsche representa, e ele é efetivamente advogado tanto pela extrema-direita nesse momento, quanto pela extrema-esquerda, anarquistas gostam muito do Nietzsche, né? Porque ele representa uma crítica, primeiro, ao iluminismo, ao projeto iluminista. E isso pode dar tão bom quanto tão mal, né? Assim, ele pode ser... Tanto essa crítica que eu comecei fazendo ao campo progressista, uma crítica em alguma medida anti-iluminista, não no sentido de jogar fora a razão, mas de entender o lugar e o papel da razão como instrumento. Entretanto, o Nietzsche ele vai ser muito instrumentalizado, até os anos 50 ele fica totalmente taxado em relação aos nazistas, né? E aí vai começar com figuras como Walter Kaufmann, que vai fazer uma leitura meio água com açúcar, assim, reabilitando ele, e principalmente aquela geração dos anos 60, muito amada e muito odiada dos pós-estruturalistas, né? Deleuze, Foucault, Guattari, essa galera toda vai usar Nietzsche para dizer, bom, o modelo dialético não nos serve, o sistema soviético, ele em alguma medida fracassou, a gente quer um outro modo de pensar a política, né? De caminhar para a política sem constituir dialética. E o Nietzsche é o grande antidialético, né, no sentido que ele tem uma crítica muito forte à estrutura dialética binarizante em polos, e ele é um sujeito também que critica muito o iluminismo, porque ele vê, ou entende que ele vê, ao modo grego, que a emoção, a violência, o irracional tem uma potência. E assim, a potência, isso ele deixa muito evidente nos textos dele, uma força ela não é boa nem má por si, a moral ela é posterior, né? Então, algo não é bom nem mal de antemão. O Karl Jaspers, ele diz que o Nietzsche, eu gosto muito dessa leitura, ele diz que o Nietzsche tem uma negação para cada afirmação que ele faz. Porque o Nietzsche é um antissistêmico. E se tu não nega o que tu afirmou, tu se torna sistema. Então, o Nietzsche ele vai ser puxado para os dois campos, tanto para a extrema-direita, depois, essa esquerda pós-estruturalista, ou nova esquerda, como vai ser atacada, vai usar Nietzsche para dizer, olha, a estrutura dialética
ela vai, por exemplo, fazer com que o negro seja, por relação, o não branco. A mulher seja o não homem. Ou seja, a diferença ela é excluída. Por isso que Nietzsche é trazido de volta. Vai dizer, a gente tem que pensar a diferença não numa estrutura dialética de oposição. Ou seja, eu não posso pensar o outro como não sendo padrão. E o Nietzsche serve para isso. O Nietzsche ele desconstrói esse pensamento que é bipolar, ou que vai tornar dois polos. Claro que a dialética não necessariamente é bonitinho contra o feio, né, isolado, mas ele vai abdicar. Outra coisa que o Nietzsche traz, que é muito importante, né, e não por acaso o Zaratustra tem como símbolo a serpente, porque a serpente pensa com a barriga encostada no chão, ou seja, o corpo que é totalmente jogado para fora da filosofia no cristianismo e se mantém muito fora da filosofia até o iluminismo, né, porque tem o romantismo alemão, o idealismo alemão, quer dizer, aquela coisa da razão, da coisa abstrata, o Nietzsche vai olhar para o corpo e vai dizer, olha, esse corpo deseja, esse corpo tem raiva, esse corpo tem alegria, esse corpo tem fome, esse corpo tem violência. Tudo é potência. Agora, o que tu vai fazer com isso é uma outra questão. Então, o Nietzsche ele representa ao mesmo tempo a possibilidade de pensar questões para além de uma estrutura binarizante em dois polos, mas também trazer todo o bem e todo o mal, toda a sombra da alma junto com isso. É uma caixa de Pandora. Tu abre aquilo e tu pode ser como a Emma Goldman, uma anarquista muito importante, vai se arrogar a posição de Nietzscheana, ela quer destruir os ídolos, ela quer destruir as normas morais patriarcais a partir de Nietzsche, ou tu pode ser um Alfred Rosenberg para dizer o cristianismo com a sua compaixão é um problema, vamos fazer o holocausto, né? Vamos gasear e matar todo mundo, porque valores como compaixão não servem para nada, eles são piedade cristã e cristianismo é fraco. Ele é um autor que não se deixa encaixar, e por isso ele tem tanto uma potência quanto um perigo. Eu não daria para um adolescente ler Nietzsche. Ele precisa de uma estrutura psíquica, mas ele serve, né? O Nietzsche é sedutor por isso, né? Não por acaso Jim Morrison amava o Nietzsche, não por acaso figuras muito contestadoras amam o Nietzsche. O Nietzsche, bem ou mal, ele tem uma performance que é iconoclasta, e isso é muito sedutor, principalmente para a juventude mais rebelde, né? Isso vai ter um apelo, né? Pô, o primeiro livro que eu olhei do Nietzsche, que eu até olhei e pensei, vou ler isso ou não vou, era o Anticristo. Assim, o título era o Anticristo. Pô, eu tava ouvindo punk rock, pensei, pô, esse cara é meu cara, tá ligado? Esse cara aqui, pô, o cara escreveu um livro Anticristo há 100 e tantos anos atrás, o cara deve ser, o maluco deve ser brabo, né? Vou ler. Então, assim, não respondendo, ele é um autor polêmico que abre, na minha perspectiva, espaço para potência, mas também né, para uma potência negativa, né, de destruição. Qual foi o primeiro livro do Nietzsche que tu leu, Gabriel Divan? Cara, o primeiro livro eu acho que foi H. Ciência. Mas o que mais me impactou por primeiro, e que até hoje é a coisa que mais me bate, assim, até andei relendo para fazer umas anotações, foi o Genealogia da Moral. Mas, velho, eu quero perguntar pro Júlio uma coisa assim, é a pergunta de $1 milhão aqui. A gente lembra desse resgate que tu mencionaste, né, nos anos 60, né, e hoje se fala tanto Nietzsche pra cá, Nietzsche pra lá, a gente não tem a dimensão do que é naquela época um Deleuze da vida vinha escrever sobre Nietzsche, né, o cara tirou da cartola um maldito, ele foi mexer no inferno e buscou um maldito, e reabilitou, assim como tantos outros. A pergunta é assim, ó, é tempo de Nietzsche de novo? É tempo de reabilitar de novo? Né? Uma parte da resposta tu já ofereceu pra gente, né? Talvez não seja o melhor livro para um adolescente. Porque, Felipe, eu vou dizer uma coisa, tem duas coisas que me envergonham, me dão, sabe, aquele constrangimento, assim, quando o Nietzsche está no debate. Uma é as más leituras de quem é contra o Nietzsche, né? Bom, tem 2 filmes chamados Deus Não Está Morto, né? Que supostamente tentam contradizer um bagulho que não é sobre isso, que não tem nada a ver, né? Eu tô puxando justamente um aforismo que é da própria H. Ciência, né? Um aforismo famoso no que diz respeito à morte de Deus e tudo mais. Bom, a segunda, e talvez essa mais potente coisa que me dá constrangimento, não é nem a contraposição ruim do Nietzsche, é a afirmação ruim do Nietzsche.
Porque o que tem de gente que leu Nietzsche, eu costumo brincar que certas leituras do Nietzsche, né, elas estão resumidas na parede daquela academia Cobra Kai, né? Porque assim, ó, ataque primeiro, não tenha perdão, não esmoreça, não sei o quê. Cara, é o seguinte, velho, é um negócio muito louco, porque casa perfeitamente, e eu tenho dito há um bom tempo, que é um momento sombrio, um momento perigoso, porque quando o cara pega aquelas coisas, né, as afirmações mais ácidas, tem outro livro que eu gosto pra caralho, que é o Aurora, assim, né, eu acho assim, ó, fortíssimo aquilo lá, tem afirmações ali que elas casam tão perfeitamente com essa torrente, com essa galera, que fica uma coisa complicada, né? Vocês estão falando aquela coisa do punk rock, né? Tu vê um imbecil, tu vê um coitadinho, né? Que nem um Nicolas da vida dizendo assim, seja a direita que eles têm medo, não sei o quê, né? Ele tá se arvorando dessa coisa, seja rebelde, seja iconoclasta, boia o dedo na ferida. Tudo bem, esse cara não tá falando nada, é uma mentira, esse cara é inteiramente uma mentira. Agora, ele vem nessa pegada, né, cara? E aí quando o cara lembra, por exemplo, daquela coisa, né? Essa é a passagem que eu acho mais emblemática, mas ela tem um potencial tão grande para ser lida de uma maneira errada. É aquela da ave de rapina e do cordeirinho, né? Aquela coisa, a moral do senhor e a moral do escravo, que, aliás, né, já é um termo que já dá um calafrio, pode ser lido de uma maneira muito ruim. Mas é isso, sabe? Aquela coisa de o cara ser soberbo, de o cara ir em busca, de o cara ser guerreiro, todo esse clima que tem em torno das figuras de linguagem que o Nietzsche usa, me parece que ultimamente anda muito mais fácil de ser visto nesse potencial de legitimar, né, a tosqueira, de legitimar a perversidade, do que de ser uma coisa emancipatória, que é o que eu acredito que o homem está falando, né, até por ser fã dele e tudo mais. Então, assim, como é que vem essa reabilitação desse Nietzsche hoje, num momento em que ninguém lê nada, que ninguém tá nem aí, que basta um slogan e tudo mais? Eu repito, gente, sabe o filme Deus não está morto? É para contrapor uma frase do Nietzsche que não tem nada a ver com Deus está morto. Ah, não, é bizarro, cara, é bizarro, ninguém lê porra nenhuma. E todo mundo tá querendo, né, uma citaçãozinha para poder gravar um reels em cima, para poder ficar martelando. Todo mundo quer ter uma leitura de aeroporto de alguma coisa, velho. E as leituras de aeroporto, antes, elas só faziam gente pagar mico, né? Agora, ao contrário, elas podem causar mortes, né? Sim. Eu acho que é possível ler Nietzsche e usar Nietzsche para ir contra essa onda reacionária. Eu acho que é, inclusive, uma postura bastante coerente. Primeiro porque Nietzsche, o grande ponto da crítica dele é a moral. E aí a direita reacionária, ou seja, que busca restaurar uma moralidade que é conservadora, é totalmente anti-nietzschiana. Segundo ponto, que Nietzsche briga com Richard Wagner e briga com outros antissemitas, é que a moral da extrema-direita é uma moral do ressentimento. E aí, como tu citas, Gabriel, da moral do escravo e do senhor, que ele utiliza por influência e ironia do Hegel, né? O Hegel usa na dialética, na fenomenologia do espírito, desculpe, a moral do escravo e a moral do senhor, e ele utiliza, né, essa estrutura muito problemática para o tempo atual, né, mas eu também falo para os meus alunos que a gente pode fazer a crítica sem cair num anacronismo, ou seja, achar que nossos valores contemporâneos eles são universais, são a verdade, a gente revelou. Inclusive, eu sempre marco o problema de gênero em Nietzsche, que eu acho que ali é inescapável, ali não tem o que fazer. Eu, inclusive, digo que Nietzsche não foi nietzschiano quando tratava das questões de gênero, que não eram chamadas de questões de gênero, né? Inclusive tem um texto da Scarlett Martin muito, muito interessante sobre esse tema que eu recomendo. Nietzsche é um grande antídoto contra a extrema-direita, porque essa extrema-direita se baseia no ressentimento, que é o ódio ao outro, que é o combate ao outro, e ela estrutura uma moral que é reacionária, conservadora, e Nietzsche era um grande crítico da moral, é o grande ponto da sua tese, inclusive ele mata Deus para destruir o prédio moral, que Deus é o fiador, né? Deus que estrutura a moral cristã. E qual que é o problema da moral para Nietzsche? O problema da moral para Nietzsche é que a moral ela é universalizante, ela uniformiza. Então, se tu segue a moral cristã, tu sendo uma mulher no Congo, no Brasil, no Suriname, no Vietnã, tu tem o mesmo papel a exercer. Se tu é um homem, tu tem o mesmo papel. Nietzsche entende que a potência
está nos modos de ser distintos. A moral mata os modos de ser distintos. E aí Nietzsche pode ser usado, de um lado, contra a direita, que ela é a própria tese do ressentimento na genealogia da moral, né? Ela se ressente. Eu sempre falo que o fascismo é a revolta do homem branco contra o mundo, né? Até digo que, de modo um pouco mais vulgar, que é a revolta do homem que está ficando calvo, impotente sexual, não aceita, compra uma SUV, vê que não dá conta e adere ao bolsonarismo, ao trumpismo. Ele quer se vingar do mundo porque ele não faz mais sexo e não sabe lidar com a sua calvície, né? Ele deveria aceitar, inclusive. O Nietzsche, ele pode ser usado tanto contra a extrema-direita, e aí realmente me dói muito ver o Richard Spencer, ver o Júlio Zévola, essas figuras deploráveis, nazistas, fascistas, usarem Nietzsche, porque eles usam Nietzsche aonde serve, né? Que é para destruir a moralidade do rebanho e se colocar como os Übermensch, os além-homens, nós, os superiores, os supremacistas. Que, né, entre nós, ser um supremacista é ser moral de rebanho, né? Se sentir parte de um rebanho ali contra os outros que acham que é inferior. Nietzsche serve para isso, mas serve também, e aí eu vou me declarar politicamente, eu sou um nietzschiano de esquerda, eu gosto muito de Marx, mas assim, me caço uma carteirinha de Marx o tempo todo, então eu sou um nietzschiano de esquerda. Essa vontade de beatitude moral na esquerda, Nietzsche serve muito para combater. Essa moralidade, essa coisa de projetar. E aí a gente vê na genealogia da moral, o que é a moral do escravo? É a do ressentido, que não consegue fazer nada, inventa um mundo fantasioso no qual ele é o melhor, ele vai ser recompensado, e o outro vai ser punido, aquele que agiu. Por quê? Porque é muito fácil tu sentar na frente do computador, falar que todo mundo é vendido, todo mundo não presta, enquanto tua única atuação política é ficar ali reclamando e fazendo vídeo dizendo, proletários, peguem armas e se atirem. Mas tu não faz porcaria nenhuma fora disso. Então essa moralidade, essa vontade de ser o mais esquerda, o mais puro e libado, o nietzschianismo também ajuda a ver isso que ele chama, e eu sempre uso esse conceito dele, de moralina. Ele diz, no sangue corre moralina, que é essa vontade de uniformizar, essa vontade de ser superior, essa vontade de ser mais iluminado, de tutorar os outros, de dar aula para trabalhador do que eles têm que entender, do que eles têm que fazer. Eu acho que Nietzsche pode ser operacionalizado tanto contra a própria extrema-direita, o que me parece muito fácil estudando Nietzsche, e tanto contra essa vontade de superioridade moral e de elevação moral de certa parte da esquerda. Além, né, de toda essa moralina que corre numas transfobias aí que a gente vê na esquerda, do antissemitismo, de um orientalismo em relação aos muçulmanos, de olhar para o mundo e dizer, isso aqui é burguesia, isso aqui é a esquerda, como se tivesse a gente falando de um mundo europeu ou ocidentalizado, que o Brasil nem em tese nem seria ocidente nesse sentido. Quer dizer, ele serve para mim. Agora, não dá para dar para um adolescente, não dá para um sujeito o slogan, porque, enfim, não vai ser coisa boa. O Nietzsche, para mim, ele serve, eu sempre leio Nietzsche junto com Marx, ou seja, o Marx serve para ler as engrenagens do Capital, para saber entender essa estrutura de exploração e expropriação, mas o Nietzsche está sempre do lado ali para dizer, para mim, não se arvora no lugar de santidade. Não começa a pautar os outros, não vira o legislador ou o grande juiz da internet, porque isso é moral. E a moral, ela mata a potência dos modos de ser distintos. Se todo mundo fosse treinado para ser um Goethe, a gente perderia muita coisa em todos os outros campos. Se todo mundo fosse treinado para ser só alguém que trabalha na construção civil, a gente perderia um Goethe. Quer dizer, a gente perderia uma Bell Hooks, a gente perderia, né, muitos modos de ser que carregam em si a potência exatamente por serem distintas as forças que compõem cada um. Eu vi que o Gabriel estava se coçando. Tu quer falar alguma coisa, Gabriel? Não. Eu só ia dizer, é incrível porque é uma coisa assim que o Marx também, claro que por ser o Marx, por ele ser tão simbólico enquanto Marx, ele não é aproveitado por outros lados, né?
Mas, cara, o mundo é tão louco que daqui a pouco vai vir alguém pegar só a partezinha do Marx, da crítica dos direitos humanos, e só a partezinha, né, da eliminação do conceito de Estado, e vai querer criar um Marx anti-Marx ou coisa parecida, porque é isso. O Nietzsche ele vai fazer uma série de críticas que partem de um ponto de vista, né? Não é um anti-humanismo puro e simples, né? Não, nós estamos falando de uma questão, né, que tem a ver com outros fatores aí. Aí, claro, se o cara quer espremer aquilo tudo lá, com a condescendência de muitos dos editores, de muitos dos intérpretes que durante muito tempo reinaram, tu chega à conclusão de que a crítica da moral judaico-cristã é uma crítica do judeu, enquanto, né, então é um troço completamente pobre, né, mas, cara, eu também concordo, daria para potencializar, daria para usar, e eu não sei, sinceramente, Felipe, se é tempo de medo, né? Não sei dizer, cravar assim ao certo, se é de novo o tempo de Nietzsche, né? Mas com certeza não é tempo de medo. Então, se a gente ficar pensando, olha, melhor talvez não, porque ele vai ser sempre usurpado, isso aqui, daí a gente deixa quem usurpa fazer a festa, né? Tá na hora de afirmar alguma coisa também, né? Mas era mais ou menos por aí que eu ia fazer minha pergunta pro Judes agora, Judes, porque tu tocou num negócio que eu achei bem interessante, cara, e tu é a pessoa mais apropriada pra gente conversar a respeito disso também. Que é assim, ó, quando saiu o conflito Palestina e Israel, teve que ser feito um trabalho árduo, que ainda precisa ser feito, em relação à questão de você ser anti-sionista, não é você ser antissemita, etc, etc, né? Agora, o que teve de maluquinho da esquerda botando as garrinhas de fora e dizendo agora chegou o meu momento de poder ser antissemita pra caralho, aconteceu também. Aconteceu também que ele não pode ficar passando pano para esse tipo de coisa, né? Então, eu queria que tu desse uma comentada a respeito disso, e também, né, tu tocou ali no início da tua fala, na questão da irmã do Nietzsche, como ela utilizou tudo isso aí, que o Nietzsche brigou com o Wagner por causa da questão do antissemitismo, mas assim, é diferente se falar de Nietzsche depois do Holocausto, né? É mais complicado de se falar de Nietzsche depois do Holocausto também. Então, de repente, a gente pode juntar essas duas coisas, até por causa que é interessante a gente fazer essa questão do posicionamento também em relação ao próprio conflito Israel-Palestina, de como vem vindo sendo, não é nem instrumentalizado, é transformado em arma também a questão do antissemitismo, né? Eu fiz agora, recentemente, lá no RT, aquela série sobre nazistas no Brasil, que eu fiquei muito frustrado com gente que não entendeu os paralelos que podem ser feitos com a situação atual, né? Que o pessoal diz, mas por que não faz sobre a Palestina? Digo, amigos, se você não consegue ver as coisas como acontecem, não sou eu que vou te explicar. Porque eu abandonei esse negócio, Júlio, que tu falou antes se você explicar para as pessoas, tu não tem como explicar. Se eu não conseguir me fazer entender, o problema é meu, né? E não vou, né? Quem tá explicando tá perdendo. Inclusive, isso me lembrou uma tirada maravilhosa do Foucault, que o pessoal ficava dizendo, né, já na época dele, dizendo, vocês não são marxistas, vocês são liberais. E aí o Foucault deu uma resposta que assim, eu achei maravilhosa, eu sempre conto essa. Ele disse, não, eu cito Marx, eu falo de Marx, só que eu não cito. E como eu não cito e os marxistas não leem mais Marx, eles não entendem quando eu estou falando de Marx. Eles não percebem que eu estou falando de Marx. E é um pouco por aí, né? Assim, para quem não sabe, eu sou judeu, minha família é de sobreviventes da Shoah, do Holocausto, na verdade, há uma mudança de nome exatamente pela conotação de Holocausto, né, do sacrifício, enfim. Eu sou um judeu de esquerda, até onde me consta, porque já me cancelaram 100 mil vezes, e aqui já pega um pouco do problema. Nós, judeus, somos vistos como atrelados aos atos do Estado de Israel. Nós somos transformados em embaixadores, em voluntários de Israel. E a tal ponto que eu recebo praticamente todo dia mensagens de pessoas dizendo, por que tu não falou disso na Palestina? Uma pessoa contou quantos posts e quantos stories eu tinha falado da Palestina. Embora não seja exatamente o meu ponto de estudo, eu sempre me posicionei, nunca é suficiente. E aí a gente já tem uma dimensão dessa confusão que fomenta o antissemitismo, que é de entender o judeu como parte mais de Israel, ou como ligado a Israel, quer dizer, eu nunca estive em Israel, eu não tenho cidadania israelense, eu sou brasileiro, e eu tenho cidadania, que é um tópico clássico do antissemitismo, que é a teoria da dupla lealdade. O judeu nunca é o nacional, ele sempre pensa
na sua comunidade antes ou em Israel. Tanto que essa é a acusação que Hitler vai fazer, uma das principais acusações, que o judeu, ele é o judeu internacional, né? Ervid Juden, que é o judeu internacional que financia a Revolução Bolchevique de um lado, os liberais de outro, com o capitalismo, para destruir as nações. Porque o judeu quer destruir, né, os povos, a coesão desse povo. Eu vejo a situação, então, em relação a Gaza, Cisjordânia e Israel, como um genocídio, efetivamente. Tem discordância dentro da comunidade, eu disputo muito dentro da comunidade, tenho amigos de esquerda que não entendem exatamente assim. O que ocorre é que a gente não consegue falar para fora, porque qualquer fala para fora a gente é totalmente trucidado. As pessoas esperam que nós, judeus, sejamos, uma expressão da Idade Média, né, o judeu da corte, o bom judeu. Eles constroem o imaginário do bom judeu. Ou o bom judeu, para a parte da esquerda, que é o mau judeu, é aquele ligado aos neopentecostais, é aquele que parece um Smotrich, um Netanyahu, um Ben-Gvir, que são neofascistas, né, que são supremacistas mesmo. Ou o judeu é aquele, ou o judeu tem que ser certas figuras na esquerda, que eu não vou mencionar o nome, mas as pessoas que são cronicamente online, eu tenho alguma discernimento, vão saber de quem eu falo, essas figuras que se arvoraram uma condição de judeus, de antisionistas por excelência, que praticamente vangloriam a violência redentora, né? Aqui citando meu querido Walter Benjamin, outro judeu também, né? A gente fica nesse lugar cinzento. E aí a gente percebe como há uma falta de letramento de antissemitismo. Primeiro porque é tornado algo menor. É como se uma pessoa, se tu tá numa situação de racismo, uma pessoa disser, mas esse cara que aqui nessa situação de racismo tem a mulher sofrendo. O cara vai dizer, não, mas espera aí, machismo é uma questão menor. Quer dizer, faz um ranking, né, uma disputa, e aqui eu sou bem nietzschiano ao dizer que essa disputa é quase uma estrutura hierárquica do sofrimento, né, o campeonato de quem sofre mais. O antissemitismo ele é tornado diminuto porque há uma percepção já colonizada do judeu como o rico, o branco rico, né, que tem a vida boa e que, portanto, ele não sofre preconceito como um negro sofre. E, obviamente, isso é um erro de análise de categoria, eu falo muito disso, né, que o antissemitismo ele pode tomar conotações fenotípicas, raciais, de percepção de traços, mas ele é, sobretudo, de outra natureza, que é a da identificação do judeu. Quer dizer, nós, judeus, somos 140 mil, mais ou menos, no Brasil. Isso é ridículo em número de proporção. Ainda assim, o judeu é mobilizado no imaginário como esse sujeito rico que controla a mídia, inclusive por campos da esquerda. Inclusive, grandes veículos que, por um tempo, eu era muito chamado para falar em vários veículos da esquerda e alguns eu parei de frequentar por conta disso. O judeu ele é construído nesse imaginário. O judeu é entificado, se torna ente. Essa é a leitura do marxista Moshe Postoni, que é a grande figura para ler o antissemitismo junto com outro marxista, Robert Kurz, que vai dizer que o judeu ele toma o lugar do capital, né? Ele toma o lugar da entidade do capital. E eu gosto muito de uma frase, eu nunca lembro de quem é, mas é de um socialista dizendo que o antissemitismo é o socialismo dos ignorantes, dos burros. É muito fácil jogar no judeu a culpa de tudo. A gente fica nesse não lugar, né? Então qualquer palavra, qualquer frase é interpretada como conivência, como rendição ao projeto de Netanyahu. E aí tem um debate muito maior que não vai ser possível fazer agora, pelo momento histórico, que é o que se tornou a concepção de sionismo, né? Porque a gente tem o sionismo religioso, ou seja, de 3.500 anos atrás, se canta orações que falam de Sion, de voltar para Sion, porque o povo judeu é um povo diaspórico do Levante. Ou seja, foi expulso algumas vezes, querem voltar para lá. E tem o sionismo político do Herzl, né? Que nasce ali no mesmo momento do caso Dreyfus, né? Que é o mesmo momento que o Émile Zola vai escrever J'accuse, né? O Eu Acuso, que é um texto clássico. Resumindo, porque é uma história muito longa, né? Ser judeu de esquerda é um lugar cinzento, hoje em dia, um não lugar. E é muito difícil habitar esse não lugar, porque a gente é cobrado, vigiado e muitas vezes sofre antissemitismo de figuras que, em tese, estariam no nosso campo de disputa política e social. E isso é muito doloroso. Eu inclusive, outro dia estava falando com uma amiga que é uma... Acho que ela não vai se importar que eu cite ela, Lia Weiner, uma grande referência nos estudos de branquitude no Brasil, de que a gente está sofrendo uma racialização. Nós, judeus, perdemos a narrativa sobre nós. Os evangélicos acham que eles são a extensão do povo judeu e falam por nós,
E aí é uma conivência das instituições que me causa muito sofrimento, de instituições que se colocam como representativas do povo judeu. E para quem não sabe, eu nunca votei, ninguém nunca votou para quem é presidente da Confederação Nacional Israelita, a CONIB, por exemplo, nenhum judeu nunca votou, então é uma instituição representativa que não é eleita pela comunidade. De um lado é isso, e de outro uma esquerda que constitui o judeu como essa figura de dupla lealdade e ligado, sobretudo, a Israel. Os judeus têm um apreço por Israel, de modo geral, sim. Pesquisas dentro da comunidade, pelo menos no Brasil, apontam mais de 90% de alguma relação com a frase que é Israel tem o direito de existir. Mais de 90% acredita que sim, Israel tem o direito de existir. E isso é, em alguma medida, de modo amplo, sionismo, porque é a crença de que há um Estado lá. A questão é que esse sionismo é o mesmo de Netanyahu, expansionista. Não sei, eu não sou sionista e não sou anti-sionista. Por que eu não sou anti-sionista? Eu venho de uma tradição anarquista, mas eu entendo que todo Estado ele é fundado sobre a violência, sobre a arbitrariedade. E me parece muito difícil defender com coerência que apenas um Estado no mundo não possa existir e os outros possam existir. Ou seja, por que a Arábia da família Saud, a Arábia Saudita, tem legitimidade de existir e Israel, ou pelo menos onde deveria ser Israel, não pode existir como Estado, assim como a Palestina deve existir, porque é um povo autóctone que vive ali. Meu sonho utópico, não existiriam Estados. Meu segundo sonho utópico, Estado binacional. Tem pessoas ali, mais 45% da população israelense é Mizraim, ou seja, da etnia que é autóctone, que nasceu ali. E aí é muito difícil eu falar disso, porque só de eu explicar isso e falar, vai ter alguém que vai dizer na internet, tá passando pano pro sionismo mesmo, dizendo que eu não sou sionista, nem antisionista. E não é estar em cima do muro, é por coerência lógica, eu não sou a favor de nenhum Estado, eu não sou nacionalista brasileiro, porque é a única nacionalidade que eu tenho, e também não entendo por que um país no mundo só não poderia existir, e outros podem, que são pautados e constituídos sobre a violência. Lembrando que o Brasil foi constituído sob a violência e o extermínio de indígenas. Quando os portugueses chegaram aqui, tinha de 4 a 40 milhões de indígenas. E eu falo isso como alguém que dá aula e trabalha com a Luna Caigangue e Charrua. Eles olham para o Brasil, eles olham como um Estado invasor e violento. E outra coisa, por fim, para fechar essa explicação, que não explica tudo porque é um tema complexo, é essa facilidade de uma pessoa que está em casa, que está no seu ar-condicionado, que tem cama, tem comida, legislar sobre a eliminação, sobre a violência com pessoas que estão a milhares de quilômetros longe de si, romantizar a violência. E aí eu falei algumas vezes e passei pela violência redentora de Walter Benjamin, que ele tem uma relação muito próxima com Gershon Scholem, que é um judeu também que estuda o misticismo judaico, que a violência redentora é essa romantização, que no fim é a degradação da política como um caminho possível, né? A gente dessublima a política, porque a política ela não deixa de ser uma sublimação, para usar um termo psicanalítico, né? Lá em Freud, das forças violentas e transformar elas em algo possível de convivência, aceitável socialmente. O futebol é assim, é uma sublimação da questão tribal e de dominação. Há uma dessublimação, a política ela se mostra como ineficaz para resolver e as pessoas passam a romantizar e sonhar com uma violência redentora, da eliminação do outro, da eliminação do país, da eliminação de um povo. Dos dois lados. Tá cheio de gente na comunidade judaica, tá cheio de gente em Israel que sonha com a aniquilação dos palestinos. Tá cheio de gente na esquerda que sonha com a aniquilação daquelas 7, 9 milhões de pessoas que vivem hoje onde é Israel. Quer dizer, tu não pega 7 milhões de pessoas e joga para outro lugar. É um tema muito espinhoso, né? E eu sei do peso da responsabilidade disso, mas eu me sinto de esquerda, eu tomo uma posição mais sartriana, né? De uma posição que pensa na política como um caminho e que sonha, né? Com algumas violências em relação a Netanyahu, a Smotrich, a Ben-Gvir, eles têm que sofrer, eles têm que ser punidos e sofrerem. Sonho com um Estado palestino soberano e acho que o direito à autodeterminação de todos os povos deve ser garantido e assegurado. Agora, eu sou um judeu brasileiro que não tem cidadania israelense, não trabalho para Israel, não ganho dinheiro do George Soros, não ganho dinheiro do tal do lobby sionista, né? Tudo vira uma entidade.
e essa é a minha posição, né? Eu tento me equilibrar nesse lugar, mas é muito difícil. Para fechar essa resposta, eu posso dizer que muitos amigos e amigas judeus de esquerda que militam ou militavam em partidos e movimentos de esquerda saíram ou pararam de frequentar, se sentem numa solidão política existencial muito grande, de não conseguir falar e de não poder falar, porque sabem do peso que é falar sobre isso. Bem, Gabriel Divan. Olha, para continuar nessa toada, né, eu não queria fulanizar aqui de forma alguma, né, e não queria também implicar com o nosso ouvinte, mas eu sou obrigado a dizer, em um dos episódios que o Felipe fez do RT, que foram várias partes, né, recomenda-se que você escute, né, todas elas, é muito bom mesmo, mas eu brinco que eu tinha lido o livro antes, né, então eu sabia de spoilers, mas teve um episódio que um ouvinte comentou assim, francamente, hein, no momento em que a Palestina está sofrendo o que está acontecendo, tudo mais, vem vocês catapultando essa narrativa do judeu coitadinho, não sei o quê. Cara, o cara falar de holocausto, né? Bom, eu não vou explicar melhor do que o próprio Felipe, né? Que se a pessoa não faz paralelos e não entendeu o que poderia se tirar daquilo ali hoje em dia, né? Não sou eu que vou reexplicar. Mas, cara, você aí, ouvinte, né? Não tô brigando com você, ao contrário, tô te trazendo para a conversa e tô convidando para você, inclusive, escutar aqui o que o Júlio está falando, né? No sentido de que a gente viveu, né, e muito se falava a respeito de veja só como é que o povo alemão caiu nesse conto, como é que isso aconteceu, como é que as pessoas acreditaram. Bom, nós estamos vendo como é que as pessoas acreditaram. De tempos em tempos parece que precisa de um refresh, né, porque, de novo, o cara tá vendo aí, né, nas imagens, e tem passeata nazista no meio dos Estados Unidos, né, grandes figuras proeminentes, né, grandes conselheiros proeminentes do atual governo americano fazem saudação de Sieg Heil, né, falam de coisas, né, o próprio presidente, né, já vai lá e diz assim, não, no meio daquela galera tem uma gente boa, a gente tem que só organizar um pouco. Então assim, cara, o clima, ele tá sinistro no instante em que a gente tá tendo que relembrar as pessoas, olha, ser nazista não é legal, não é bom, sabe? E é uma coisa muito louca, porque mistura com toda essa coisa que o Júlio está trazendo aqui, de achar que o judeu é um pacote onde há uma representação israelita, onde há uma representação, inclusive, né, num sentido religioso ou coisa parecida, que não é assim, nem precisa ser e tudo mais. E a gente está num momento onde, de novo, né, parece que a gente não sai do século XIX/XX, a gente daqui a pouco vai ter que reafirmar, olha aqui, ó, essa ideia de você querer aniquilar um monte de pessoas, né, não é uma ideia bacana. E aí fica essa coisa do tipo assim, porra, não andou pra frente isso aí, a gente perdeu basicamente aquilo que era o esteio, e aí volta talvez, né, volta uma má leitura ou uma má potencialidade de um certo Nietzsche, no sentido de, freia um pouquinho, sabe? Sabe esses mínimos respeitos aí? Sabe essa coisa de tu considerar o mais forte batendo no mais fraco covardia? Pois é, num certo sentido o mais forte ganha porque ele é forte, porra, e porque ele tem o brio de ser o mais forte. Agora, é esse o mundo que tu quer? O mundo que vai estar alguém sempre apanhando, porra? Sabe? Lê esse bigodudo direito, porque, né, tem que botar no contexto a coisa, velho. É muito impressionante, cara. É muito impressionante. Um cara pega e diz assim, ó, olha o Felipe gravando esse negócio a favor dos judeus aí, não sei o que, Palestina livre. Puta que pariu, cara. Há pouco tempo eu dei um curso, né, eu dou cursos online também, né, além de ganhar hate nas redes, fazendo coisas, né, porque produzir conteúdo eu acho uma coisa tão genérica que me incomoda tanto, né, o cara vai lá e fica gritando com as pessoas na rua e tu vai lá e trata de um conceito e vão dizer, vocês são criadores de conteúdo, que é qualquer coisa, né. Eu dei um curso há pouco tempo sobre o realismo capitalista do Mark Fisher, né, e, bom, tu lê o realismo capitalista, tu pensa, cacete, né, o que eu vou fazer? E, aliás, eu acho que a resposta, uma das minhas leituras sobre a ascensão da nova extrema-direita,
tem a ver com esse mundo que se destrói e a gente não vê um horizonte de mudança, porque no século XIX para o XX, tu tinha a promessa da revolução socialista, do comunismo, tu tinha a promessa da revolução fascista, né? Não tem um outro mundo possível. Ao mesmo tempo, eu acho que é um momento que a gente precisa, e aí eu mobilizo aqui, curiosamente, Nietzsche, Paulo Freire e Ernest Bloch. Por quê? Porque Nietzsche dizia, desmistificar para mistificar mais e melhor. A gente precisa produzir esperança. Paulo Freire, esperançar. Esperançar não é esperar. Esperançar é produzir esperança. Mesmo que o mundo esteja ruindo, eu preciso porque... Aí, fechando com o Ernest Bloch, ele diz, metafísica da esperança ou niilismo. Quem negar um, colherá o outro. Ou seja, ou a gente produz, mesmo que seja produção mítica, mas uma mitologia bonita de esperança, ou a gente vai abraçar o niilismo. Não tem o que fazer. Aí é violência, é cada um por si, não tem mais o que fazer. É sucumbir e aceitar que tudo está indo para casa do caralho e não tem mais o que fazer. E o único sentido da vida, no fim das contas, ligando com a minha pesquisa sobre ataques às escolas, que paradoxal, sempre chama atenção isso. Aquele sujeito que não era visto, que se sentia negligenciado, ressentido, o único ato de sentido na vida dele é cometer um ato de violência redentora. O sentido está ali. E a gente precisa produzir outra metafísica da esperança, outro esperançar, que passa, sobretudo, pela construção de comunidade. E comunidade, por muito tempo eu brigava com os professores lá da comunicação da URGS, que eu fazia as disciplinas, eu amo a comunicação da URGS, fiquei amigo de vários professores e professoras, mas eles ficavam relativizando, assim, tipo, a presença na internet, como se fosse a presença física. A gente sabe que não. Depois da pandemia a gente sabe que não, e que tem um preço muito alto tu não socializar com presença física, corpo. Gente, há pouco tempo teve um protesto maravilhoso, apesar das patetices da esquerda institucional, um protesto maravilhoso contra a PEC da blindagem e anistia. A sensação de tu ir numa manifestação, ver um monte de gente contigo, gritando e demandando algo que realmente dialoga com teus anseios e produção de social, porque eu acho que isso, Spinoza diz isso de um jeito, Reich traduz de outro jeito, que é, o desejo é sempre produção de mundo. Quer dizer, eu desejo algo porque eu desejo não só que eu tenha isso, eu desejo que o mundo seja assim. É a responsabilidade de Sartre e Simone de Beauvoir. O que eu faço não é só para mim. O que eu faço representa o que eu espero do mundo, o que eu quero. Produzir presença, comunidades saudáveis no sentido de produção de mundo. A gente tem que retomar as ruas. Vocês falam, eu sou ouvinte do Vira Casacas há muitos anos, né? Vocês falam disso, né? De retomar as ruas, de produzir comunidade e de talvez aceitar que sim, não tem muitos motivos lógicos para se animar, a gente vai ter que inventar. A gente vai ter que inventar uma metafísica da esperança, a gente vai ter que criar isso. Porque tem beleza nas coisas. A gente precisa organizar isso e fazer isso ter uma certa constância, né? Regar essa paradinha para crescer uma árvore, assim, bem... E não me confundam com gente que aplaude o sol, mas assim, eu vivencio a educação popular, o EJA, Educação de Jovens Adultos. Cara, às vezes o sujeito aprender a ler uma letra, ele parece que alcança a dignidade existencial. A felicidade de ler uma frase. Tu vê uma pessoa ler uma frase, que é algo corriqueiro para a maioria de nós, mudar a relação dele com o mundo, é algo que tu percebe que há potência, mas a potência ela se dá nos encontros, e a gente precisa produzir, porque se a gente não produzir, o que a extrema-direita vai produzir? Encontro e comunidade dormindo na frente de um quartel. Encontro e comunidade dentro de um servidor de Discord dizendo, meu amigo, seja um mártir e ataque aquela escola como foram os anteriores. Faça ter sentido sua vida. A gente precisa produzir isso. Poxa, Gabriel, com essa nota só nos resta ir para as dicas culturais, cara. Bom demais. Olha, nós vamos para as dicas culturais, mas eu quero botar uma plaquinha ali para embelezar ainda mais esse final. Eu volto a ter esperança, né? Entre outras coisas, no uso do Nietzsche com toda a sua potência magnífica, quando eu me lembro daquela frase do Paulo Leminski, né? Que é, isso de ser exatamente o que se é ainda vai nos levar além, né? É isso, cara, é isso, né? Poderoso, cara, poderoso, muito bacana. Mas assim, ó, eu sei que vocês estão gostando, eu sei que vocês querem mais, mas calma.
nosso convidado ele fica um pouquinho ainda com a gente, porque é o momento das dicas culturais. Então, o programa ele termina num certo sentido, mas não termina em outro, né? Ele recomeça, e aí a gente vai justamente permitir a você aquele momento de respiro, ou não. Porque dica cultural no Vira Casacas é aquela história. É para desanuviar a mente, é para desgraçar ainda mais, é para ficar mais contente, é para ficar mais nervoso. Vale tudo aqui, vale ter e não ter a ver com o tema do nosso episódio. Então, Felipe, qual é a sua ou as suas dicas da semana aí? Eu vou dar uma dica e, na verdade, assim, eu acho que é uma reprise. Eu acho que eu falei desse livro, só que ele só tinha sido lançado em inglês. E tá sendo lançado agora, né? Saiu agora em junho, eu não sabia. Saiu em português a tradução dele, então, assim, ó, fica a minha dica gigante, assim, desse livro, que é A Mensagem, que é escrito pelo Ta-Nehisi Coates, né? E ele tá muito em voga, ele aparece sempre nas redes de televisão e tal, e é bom demais esse livro. Ele é dividido em 3 partes, né? Uma delas quando ele viaja pro Senegal, né? A primeira vez que ele vai pra África, então é bem interessante ver a visão dele. Depois ele vai falar sobre a volta dele na Carolina do Sul e, por fim, ele vai falar a respeito exatamente da Palestina. É um livro muito bom, é um livro muito gostoso de ler, assim, ó, recomendo demais. A Mensagem, Ta-Nehisi Coates, vai estar linkadinho como sempre. Maravilha, maravilha. Eu tenho 2 dicas, mas uma eu vou até esperar, eu vou dar depois, porque uma delas se pretende ser um livrinho introdutório aí para o pessoal começar a pensar no Nietzsche com muito melhores olhos do que volta e meia aparece por aí, mas eu vou deixar a primeira autoridade aqui, a maior autoridade aqui falar, né? Então eu vou deixar uma dica encomendada, né? Não sei quanta dica o Judes tinha, mas eu vou pedir que uma delas seja uma indicação dele para um livro para o pessoal começar a encarar o Nietzsche, né? De uma maneira um pouco mais legal, mais bem conduzida. Então eu vou dizer assim, ó, a minha primeira dica, que talvez pode ser a única, é de um livrinho, de uma novelinha curtinha, que eu li faz um bom tempo já, e ela me ressurgiu essa semana de um jeito engraçado, porque eu estava vendo o FHC, não é o ex-presidente, tá? Eu não tenho acesso a ele, eu não sei exatamente se eu quero ter. Estou falando do nosso querido amigo, né? Lá do Holodeck, né? Do Regras do Jogo. O FH, ele estava falando daquela série que tem agora, Wayward, né? Com a Toni Collette e tudo mais, tal. E aí eu andei vendo uns episódios, não vi tudo ainda, né? Até agora eu tô achando legal, mas eu não posso dizer nada por enquanto. Mas eu perguntei para ele assim, cara, isso tem a ver com aquele livro Wayward Pines, aquela série do Blake Crouch? E ele disse, não sei. E é engraçado porque o nome é Wayward e tem aquela série, né, de livros que tem a ver com Wayward Pines, né, uma trilogia do Blake Crouch e tal. E eu acabei descobrindo que não tem a ver, né, não tem a ver. Mas aí eu acabei me lembrando desse livrinho, pelo menos o primeiro, eu acho tão legalzinho, uma leitura assim, ó, pá, pum, acabou, né, o cara vai rapidinho, uma historinha de mistério bem interessante, chamada Pines, né, e depois tem Wayward Pines, ele vai lançando as coisas assim, mas o Pines é uma história bem legal, bem interessante, e também deu origem a uma série, né, há uns anos atrás, mas a série acho que não bombou muito, em que seja bem feitinha, bem interessante, mas eu acho que em livro funciona melhor, uma historinha curta, uma historinha que não é para ter, né, grandes arrobos ali, aquela coisinha assim de mistério, coisa meio futurista, coisa meio thriller, né, um livrinho assim para desopilar, para ler rapidinho, então eu fico com o Pines. Eu confesso que os outros da trilogia eu não li, porque o primeiro ele se basta em si mesmo, né, então deixa assim. Daqui uns dias eu termino de ver o Wayward, e aí eu digo se eu gostei da série ou não, mas tô achando bacaninho o começo, cara. Tô achando legalzinho, mas fica com o livro Pines do Blake Crouch por enquanto. Eu tenho uma dica na cartola aqui sobre a introdução do Nietzsche, mas vamos ver o que o Judes nos diz aí, então. Dá tuas dicas, Judes, e se possível mete entre elas aí alguma coisa, né? Não precisa ser livro também, né? Algum lugar onde a pessoa pode tomar um bom contato inicial com o Nietzsche. Bom, o primeiro texto nietzschiano que eu recomendo de introdução é Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser. Ali há um nietzschianismo que perpassa todo o texto, é um dos meus livros favoritos, né? Mas eu vou também indicar
Nietzscheanismos, que é um livro, um compilado de textos por temas, feito pelo Ashley Woodward, que ele é um australiano, então vai ter influência de Nietzsche no feminismo, vai ter as leituras de Nietzsche à esquerda, bem interessante para dar um panorama. Recomendo também um outro livro, que assim, eu sou fã, né, e aí fica uma dica para os ouvintes: nunca interaja com a fanbase do que você gosta. Eu sou um fã do Deleuze porque eu não interajo com a fanbase do Deleuze. Tá? Então, Nietzsche, a filosofia do Deleuze é um pouquinho mais avançado, mas é um texto que tem uma fluidez que eu gosto de comparar. Filosofia, primeiro, não é romance, né? Tu não precisa começar na página 1 e entender até a 100. Filosofia é mais como música. Às vezes o refrão te pega, às vezes a estrofe vai te fazer sentido. Eu, por exemplo, aí é coisa de pessoal da filosofia maniático, né? Todo ano eu releio 2 livros, que é a Ética de Spinoza e Assim Falava Zaratustra. E cada vez que eu releio, eu tô num momento diferente da vida e algo diferente me pega. Então esses 2 eu indico, né? Como livros, né? Eu comentei porque meu campo de pesquisa é as ideias e movimentos da extrema-direita. Eu acho que tá em algum streaming. Eu estou assistindo essa série do Mussolini, que eu acho maravilhosa, né? Também indico uma série que dá para entender muito da lógica da extrema-direita contemporânea, que é sobre o QAnon, Storm alguma coisa, putz, agora não vou lembrar o subtítulo, mas é QAnon alguma coisa com Storm, que vai mostrar essa articulação nas redes das teorias conspiracionistas. É muito interessante, assim. Então fica essas dicas, né? Já dei umas 4, eu acho que tá bom. Eu ia indicar um livrinho que eu acho, assim, bem bacaninha, sabe? Que é aquele Nietzsche para além do bem e do mal, do Oswald de Acquoia. Uma leitura bem curtinha, assim, também, bem interessante, mas esse Nietzscheanismos aí, eu já tinha ouvido falar, eu só não tinha lido ainda. Eu vou atrás, já me agradou, né? O cara vai aderindo às dicas, assim, ao vivo, né? Ao vivo. Maravilha. Tem só mais uma pergunta aqui. Agora é a hora da verdade, né? Hardcore Washington DC, Midwest ou My Chemical Romance? Olha, eu fico com Midwest, principalmente Midwest Emo, que é igual a Math Rock, só que são os guri mais tristes. Quem escuta Math Rock saiba que você está ouvindo também Midwest Emo. E My Chemical Romance, né? O New York Hardcore eu não sou tão fã, porque tem aquela coisa meio de vamos dar soco, vamos ser homem, vamos dar navalhada, assim, que quando tu é adolescente é legal, até tu presenciar a violência, assim. Pra mim foi meio que o divisor de águas, assim. Eu parei de vangloriar quando eu vi a pancadaria comer, assim. Então eu fico com Midwest, principalmente Midwest Emo, American Football, Modern Baseball, Front Bottoms. Fica a dica aí, você que quer sofrer, já é um pouco mais idoso e não quer ouvir gritedo com guitarra distorcida, esses caras tu pode apresentar pros amiguinhos, pra namorada, e diz, isso é math rock, isso é muito legal, os caras fazem taping e usam capo na sexta posição, legal, tá? Então eu fico com esses. Não, que quem ouve essas bandas do Midwest pensa que o cara é um aficionado a ESPN, né? Porque é o Modern Baseball, é o American Football, é Sports, né? É uma piada interna. Inclusive tem uma banda chinesa de Wuhan que eu amo, que é Chinese Football, porque começou com American Football e todo mundo fica tirando onda dos nomes, por isso que vira esses nomes, assim, Modern Football, Chinese Football, é por aí. Ai. Eu tive uma discussão boa com o Gonzo sobre isso aí no Crise esses dias e tal. Que eu falei pra ele, cara, a gente vai fazer uma colaboração, né? É o segundo podcast que eu falo isso. Vai ter uma camisa que vai ser a colaboração entre o Cris e o Vira Casacas. A gente pode botar na lojinha do Vira Casacas lá. Ela vai ser a camisa inteira, o parágrafo daquela cara, aquele negócio assim, ó. O verdadeiro emo, na verdade, é de Washington DC, não sei o quê, porque não vai estar toda aquela a ladainha lá, a ladainha. Mas enfim, Felipe Abal, você que ouve Richard Hell in the Voidoids. Já troquei um e-mail com o Richard Hell, cara. É verdade, tem essa história, cara. Já troquei um e-mail com o Richard Hell. Abal bateu papo com o Richard Hell. Foi meio bobo, mas enfim, né? Valeu a pena. Tu era um jovem, aí ele te respondeu? Conta pra nós. Me respondeu. Mandei um e-mail pro Richard Hell perguntando qual é que eram as influências dele. Ele disse, muito mais do que músicos, minhas influências são pintores e poetas. Eu digo,
Aí sim, né, Muito bom. cara? Aí tu vê só, ele evitou que a Bal fosse lá e comprasse uma arma, né, e saísse por aí falando bobagens, né, tudo mais, né, cara? Foi comprar livros de poesia. Foi comprar olha livros só. de poesia, cara. Claro, tá aí, velho. Se você é um ídolo de alguém que tá nos escutando, né, responda um e-mail de um jovem lá que tá mandando, porque senão ele vai se pensar que, né, o mundo inteiro tá contra ele de um jeito errado, né, enfim. Bom, chega de besteira, né? Vamos só passar o jabá e, Judes, onde é que a gente encontra as tuas aulas, cursos e tudo mais, porque é isso, cara, bacaníssimo programa, assim, ó, forte demais, muita informação em hora e meia aí, vai dar muito pano pra manga. Bom, tudo em relação a cursos eu divulgo nas minhas redes, sobretudo o Instagram, mas eu tô no Instagram, YouTube, Blue Sky e TikTok também, não tenho orgulho, né? Inclusive vou contar aqui bem rapidinho, uma vez eu fui dar uma palestra na filosofia da URGS, me chamaram para a semana acadêmica e quando o cara me apresenta ele diz: professor, doutor e TikToker. Eu disse, aí tu me quebra, né? Eu ser apresentado por uma galera que está estudando filosofia como TikToker é muito triste. Mas todas essas redes eu estou com @Nietzsche4Speed, eu saí do cafofo do Adolfo, né? O X, né? O lendário Twitter. Eu comecei meio que a aparecer por lá, mas sair me fez muito bem, inclusive saia se você ainda está lá. E os cursos, sobretudo, no Instagram. É a rede que eu estou mais ativo, e Blue Sky um pouco menos, mas eu também vejo o YouTube, vejo o TikTok, mas, sobretudo, me encontrem no Instagram, @Nietzsche4Speed, esse nome desgraçado, que eu não tive a intenção de fazer coisa na internet, mas o Monark me obrigou, eu já tinha esse @ e fiquei com ele porque eu acho engraçado. Mas, assim, os jovens já não entendem mais porque eles não jogam mais Need for Speed, né? Então, quando a pessoa ri do meu nick, eu já sei que ela passou dos 30 anos. Cara, eu adoro Need for Speed, assim como eu amava. Eu não conheço a pessoa, tá? Mas enfim, quando no Twitter tinha aquela @Hilkshake, eu adorava aquilo. É muito bom, muito bem pensado. Meu velho, muitíssimo obrigado. Vamos seguir aí, né, acompanhando, vamos seguir peleando do nosso lado. É a primeira vez que tu vê no Vira Casacas aí, já estava há muito tempo esse negócio enrolado, né, mas agora tá aí, e agora é isso, né, Felipe? Primeira de várias aí, com toda certeza. A gente, então, vai para aquele nosso outro momento, que é o momento dos vivas, dos salves. A gente libera nosso colega aqui para respirar um pouquinho, né, para tomar água, né, tudo mais, porque foi intenso e vambora. Vamos lá. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Gabriel Divan, muito bem, que conversa bacana. Eu achei que a gente ia focar numa coisa, a gente acabou falando de um monte de coisas diferentes, assim, cara. Gostei bastante. Não, o bom é que foi falar de um monte de coisas, todas elas com qualidade, com pertinência, e todas elas em cima do lance, né, meu? Porque é isso que nós temos aí, cara. Infelizmente são as questões com as quais nós temos que nos preocupar, né? Mas muito legal mesmo o episódio. E agora, passado então, né, esse papo maneiríssimo, a gente vai para aquele momento dos vivas, aquele momento dos salves, aquele momento, né, em que a gente retribui o carinho, ou manda recado, ou responde dúvidas, não sei, vocês é que decidem. O que nós temos de salve aí hoje, Felipe? Quero mandar primeiro aqui um salve pro Léo Celani, que mandou um e-mail pra gente ali. Eu tô em dívida com o Léo aqui, mas pediu um salve também. Ele é nosso apoiador. Mandar um grande salve pro Léo, né, que tá lá no Blue Sky e tu nos mandou e-mail também. Então, salve, Léo, grande viva, um abração. Não, tamo de olho aí, Léo, né? Temos algumas questões aqui para acertar, mas tá tudo tranquilo, né? E muito obrigado por continuar na audiência aí. Merece um baita de um viva, né? Esse é um grande camarada aí. Felipe, eu vou mandar um viva aqui para um amigo que eu não vou identificar, né? Porque eu acho melhor não identificá-lo, né? Quer dizer, não teria problema, né? Não é nada de escuso, não é nada de criminoso, não é nada, né, que um pessoal do Partido Novo faria juntamente com a galera do Centrão, né, numa votação, não. Mas é aquela coisa, né? Ele disse que ele foi passar férias aí em algum lugar, que eu também não vou dizer qual é, porque aí começa a ficar muito, né, escancarada a coisa. Eu encontrei esses dias ele no almoço e ele me contou essa. E aí chegando lá não tinha muito o que fazer, né, aquela coisa, família, interior, né. E
E aí ele resolveu utilizar aqueles aplicativos, sabe? Aquele que o pessoal, né? Tá. Vê se bate com a outra pessoa, assim, né? Aquela história toda. Aí disse que achou uma moça muito bacana lá e que tava lá nas especificações dela, né? Olha aqui, ó, não vem com papo de Bolsonaro, não vem com papo disso, não vem com papinho daquilo, não sei o que. Aí ele, opa, né? Olha, além de bonita, né? Parece uma pessoa legal. E aí se encontraram, né? Via o chamado match. E qual não foi a surpresa minha ao ele me dizer que entre os papos pra lá e pra cá, ela pergunta pra ele assim, tá, mas tu é de Passo Fundo? Não é de Passo Fundo que é o Vira Casacas podcast? Não é lá que moram Gabriel e Felipe? E o Carapanã? Agora, veja só você. Então, quando a gente fala, tá? Pode falar o estado? Só fiquei curioso com o estado. Não, é um estado assim que, digamos que essa moça com essas preferências é muito incomum. Assim. Tá. Então eu queria dizer assim para esse meu brother aí, um grande abraço aí, obrigado por compartilhar essa história. Queria dizer para essa moça aí que se estiver nos ouvindo e eventualmente se reconhecer a partir de uma descrição que não é muito comum, olha, ele gostou bastante de você, viu? Né? Só que a distância atrapalha um pouco, né? A gente sabe. Enfim... Então, olha só, a gente fala... cara, a gente fala aquele negócio, cara. O cara bota a camisa do Vira Casacas, ele compra lá na umapenca.com/viracasacas, né? Tá ali andando no parque, tá andando, né, fazendo compras, tá na manifestação, tá no cinema, o cara olha de longe e vê assim, olha que pessoa bacana, olha que pessoa massa essa daí, né? Presumidamente, alguém legal, alguém que vale a pena. Então, esse é o tipo de coisa, cara. É aí que eu me refiro, meu. É aí que eu me refiro. Vira Casacas é... Bote sua foto com camiseta do Vira Casacas no Grindr, bote no Tinder sua foto com camiseta do Vira Casacas. Aí sim, cara, aí tu não precisa nem avisar essas coisas, né? Fora Bolsominion, né? Tchau, calvo das dicas masculinistas, esses troços não precisa nem avisar, cara, tá com a camisa Vira Casacas, já poupa espaço, pode escrever outras coisas ali, né? Já pode escrever alguma coisinha de música, alguma coisinha de preferência, que tal? Vou mandar aqui um salve, quem pediu o seu salve trimestral foi o Castrijon, né, cara? Ele pediu o salve trimestral pro Baruzinho, ele disse, precisa ter o salve pro Baru. Grande Baruzinho. O Baru sempre tá em nossos corações, né, cara? Não precisa nem pedir, o Baru sempre está presente. O Baruzinho é aquela coisa, né, cara? É um dos mascotes aqui, né? É um dos animais espirituais aqui do Vira Casacas. E tem aquela coisa, né, Felipe? Tu sabe o ciclo de vida do brasiliense? Tu conhece? Não. Qualquer hora tu vai conhecer, então, porque a coisa vai e vem, assim, né? Ela habita o cosmos internetico, assim, tal. Mas é de autoria do Castrijo. Muito bom. Da minha parte era isso aí, Gabriel. Tem mais algum? Bom, o mais algum é o salve, né? Geralzão para todo mundo aí que nos ouve, que nos compartilha, que tá na escuta, que manda aquele recado. Ô Felipe, nós não vamos fazer isso hoje, tá? Mas tu viu que fez sucesso, né? A minha proposta aquela assim, ó, vamos ver quem tá escutando até o fim. Vamos dar uma incerta do bem aqui. Cara, no Vira 450 e no Vira 451, o que teve de gente que entrou de sola respondendo. Tudo bem, no último eu também, né? Eu também acabei mostrando aqui uma parte, né, do mapa do tesouro. Eu falei assim, daqui a pouco nós vamos fazer uma promoção só para quem comprar. Aí a galera se atiçou, né? Então nós não vamos fazer isso. Agora vai ser o contrário, tá? Porque vai ter algum gaiato que vai meter assim, né? Vira 452, né? Lembrando, não é para fazer, não é para fazer, tá? Vamos ver se vocês estão ligados mesmo ou se foi sorte principiante. E aí qualquer dia a gente vem com alguma promoção, alguma coisa. Enfim, no mais, nesse mundo horroroso, nesse mundo complicado, nesse mundo, né, que às vezes vale a pena a gente romper com ele, Felipe, e não falar mais nada. Eu só tenho a dizer que nós somos homens inocentes. Só homens normais. Como é que é em alemão, homens normais? Eu não sei, não, eu só sei como é que é homem superior, né? O cara que tá além do homem, né? Que é Übermensch, né? Agora, então, o homem normal, o cara que tá impregnado da moralina, esse que não quer romper a corda, ele fica abraçado ao lado do primata, né? Esse aí que ele é sufocado pela moral e que não transcende, esse eu não sei. Marca aí, coloca aí nos comentários. Comenta aí como é que é como é que é ordinário. Vamos lá, feito. Tchau, pessoal. What is normal man? What do you mean, normal man? Just innocent man.